Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic One Piece, sou só o logístico dos chapéus de palha. Capítulo 181, Os assaltados em Impel Down. Nível subterrâneo 2 de Impel Down, o inferno das feras selvagens. Diversas feras e monstros ferozes eram mantidos aqui. Uma mulher com um corpo atraente, vestida com uma roupa de couro rosa, com cabelos loiros cacheados e franja cobrindo os olhos. Estava pronta com as 4 bestas carcereiras. É o carcereiro-chefe Sadi-chan. Porque aquela diabinha está no segundo andar. Os prisioneiros nas celas recuaram em pânico até ficarem com as costas contra a parede. Essa mulher gostava de ouvir gemidos de dor e frequentemente torturava criminosos até a morte. Na prisão, sua reputação maligna só perdia para a do antigo Shiryu da chuva. Todos os prisioneiros evitavam essa diabinha, com medo de se tornarem seu brinquedo do dia. Algo não está certo. Olhando para a formação deles, aquela mulher provavelmente não está aqui para torturar prisioneiros. É isso mesmo. Receio que esteja acontecendo uma grande rebelião na prisão. Em uma cela para 2 pessoas, 2 homens sussurravam um para o outro. Um deles usava óculos com um brilho frio e cabelo cortado em um 3. O outro tinha um nariz vermelho, redondo e notavelmente grande. Olhando para os carcereiros aguardando informação do lado de fora da cela, Bug se perdeu em pensamentos. Talvez ele pudesse aproveitar a oportunidade para escapar da prisão? Quanto ao motivo de ele ter sido trancado no segundo andar com o Sr. 3, Bug caiu em uma lembrança. Depois que Nami roubou sua carta náutica no East Blue, ele descobriu que ela havia se juntado aos piratas do Chapéu de Palha durante o incidente de Arlong. Então ele partiu para Logeton para interceptá-los. Mas quando ele estava prestes a executar o Chapéu de Palha, ele foi derrubado por uma única bala de pedra do prisma do Mar de Reiner, Serpente Negra, e então preso por Somer. Sendo o principal cão da marinha no East Blue, como Somer poderia ignorar a inteligência de Bug? Ele foi enviado para Impel Down, algemado com pedras de prisma do mar e trancado diretamente no segundo andar. Lá, ele conheceu o Sr. 3 que também havia sido derrotado por Luffy. Os 2 parceiros de infortúnio se deram bem imediatamente. Estrondo. De repente, ouviu-se uma comoção à distância. Bug, os outros prisioneiros e os carcereiros do lado de fora das celas viraram a cabeça, com a atenção concentrada. A comoção aumentava na escuridão profunda, e os sons da luta podiam ser ouvidos fracamente. É realmente uma loucura. Bug e o Sr. 3 ficaram radiantes. Olharam um para o outro e ambos viram um toque de entusiasmo nos olhos um do outro. Tapa! Sadi-chan, segurando um tridente em uma das mãos, estalava seu longo chicote no chão com a outra. Um brilho ardente surgiu nos olhos sob sua franja felpuda. Preparem-se para a batalha. Os inimigos são a Aliança Supernova. Não podemos baixar a guarda de jeito nenhum. Ela já estava fantasiando sobre que tipo de tortura usaria naquele grupo depois de capturá-los. À medida que os sons da luta ficavam mais claros, cerca de uma dúzia de silhuetas se aproximando rapidamente começaram a aparecer à distância. Com um comando, 4 figuras corpulentas saíram disparadas de trás de Sadi-chan. As bestas carcereiras estão a caminho. Droga, quase esqueci que aqui é Impel Down. Olhando para as 4 figuras, uma vaca humanoide, um koala e outros, Bug ficou nervoso instantaneamente. Aqueles eram os chamados monstros imortais. A grande prisão conhecida como Fortaleza Impenetrável. Como poderia ser violada tão facilmente? Ele só podia esperar que a força do oponente fosse um pouco maior. Sai da frente, seu desgraçado. Gomu Gomu não. Nesse momento, um grito familiar chegou aos seus ouvidos. É? Masaka? Bug e o Sr. 3 ficaram atordoados por um momento, olhando um para o outro como se vissem seus próprios pensamentos refletidos nos olhos um do outro. O momento seguinte, uma figura usando um chapéu de palha, shorts vermelhos e um colete azul apareceu no campo de visão deles. Pistola gigante. Luffy deu um soco com um braço gigante, abrindo caminho pelo chão como uma escavadeira, fazendo escombros voarem enquanto seu punho, envolvendo um rinoceronte humanoide chamado Jailer Beast, batia pesadamente em uma cela. Bum! As barras de ferro foram instantaneamente torcidas e deformadas. As paredes de pedra ao redor racharam e se estilhaçaram, e inúmeras pedras caíram com uma nuvem de poeira. Chapéu de palha. Bug e o Sr. 3 ficaram tão chocados que seus olhos voaram para fora das grades e seus queixos bateram no chão. Por que é você? Karma retribuição. Após ser atingido pela clava com espinhos de uma besta carcereira Minotaurus, um fio de sangue escorreu da testa de Urouge. Ele sorriu ferozmente. Isso doeu, seu desgraçado. Agora é a minha vez. Ele levou o punho à cintura, os músculos do braço saltando, e o golpeou com força no meio-fera à sua frente. Bang! Com um impacto surdo, o corpo inteiro da besta carcereira foi atirado para trás como uma bala de canhão. Ele colidiu com a besta carcereira Minozebra atrás dele, e juntos eles foram jogados em uma cela, levantando uma espessa nuvem de fumaça. Mais uma! Um brilho frio brilhou nos olhos de Zoro, e todo seu corpo disparou como uma aurora verde. A besta carcereira Minokoala levantou seu braço direito, sua mão segurando uma feroz arma em forma de garra de tigre, e o atacou com um soco rápido que assobiou pelo ar. Bang! O soco errou e atingiu o chão, espalhando tijolos quebrados. 3 clarões verdes passaram rapidamente por seu corpo. Estilo de 3 espadas, Rengoku Onigiri. Clang! A figura de Zoro e a do oponente se cruzaram instantaneamente. Ele caiu meio agachado, com vado e shimonji na horizontal na boca, e uma espada longa em cada um dos braços estendidos. Silêncio! Silêncio!
Sangue flutuou. 3 cortes escarlates apareceram no peito da besta carcereira. Seus olhos reviraram, e ela lentamente se ajoelhou e desabou. Bang! Ele se levantou e estava prestes a embainhar suas espadas quando uma pedra gigante voou da fumaça espessa onde as 2 bestas carcereiras haviam pousado. Zing! Zoro ergueu a mão e brandiu a espada. A rocha gigante se partiu em 2 partes de baixo para cima e passou voando por ele dos 2 lados. Da fumaça espessa emergiram 2 figuras altas de homens-fera. Hahaha, eles são tão durões? Urouji riu com vontade, arrancou o casaia que estava pendurado no ombro, revelando um corpo musculoso e robusto, cerrou os punhos e atacou novamente. As feras carcereiras ainda conseguiam se mover depois daquele soco. Sua força física surpreendeu um pouco os outros. Reiner explicou, esses são usuários de Zoan despertos que falharam. Embora seus corpos tenham ganhado imensa força e vitalidade, suas consciências foram quase completamente devoradas, restando apenas seus instintos animais correspondentes. Usuários de habilidades despertas? Kid olhou para ele com uma expressão confusa. O que você quer dizer? Um desenvolvimento adicional da habilidade de uma Akuma no Mi? Uma habilidade que só pode ser dominada após desenvolver o poder da fruta até certo ponto. Para os tipos Zoan, trata-se de se aproximar da forma correspondente. Para os tipos Paramecia, envolve todo tipo de coisa estranha. Você terá que descobrir pelo tato, respondeu Reiner casualmente. Depois de ouvir suas palavras, Kid abaixou a cabeça, pensativo, cerrando os punhos. Como você ousa fazer isso com meus lindos servos? Um grito de raiva irrompeu, e uma figura rosa correu para frente. O rosto de Sadi-chan exibia um sorriso doentio e selvagem. Ela brandiu o longo chicote em sua mão, que se enroscava como uma cobra, e então o golpeou horizontalmente. Deixe-me provar seus gritos. Chicote da excitação, chicote do demônio vermelho. Tapa? Reiner pegou casualmente o chicote que assobiava no ar. Sangue imediatamente jorrou de sua palma, e ele não pôde deixar de lançar um olhar mais atento ao outro. Ele pensou que ela fosse apenas um rostinho bonito comandando as feras carcereiras, mas não esperava que ela tivesse força. Mas era só isso. Ele agarrou o longo chicote com força, e com um puxão de braço. MMMF. Sadi-chan soltou um gemido fofo, seu corpo inteiro cambaleando para frente incontrolavelmente. Estalar. De onde surgiu essa mulher pervertida? Vai para o inferno. Nami soltou um grito baixo e se transformou em um arco elétrico saltitante, que surgiu atrás dele. Chegando na frente do oponente e recompondo seu corpo, ela saltou no ar e se virou, uma longa perna envolta em raios violentos chicoteando em direção ao rosto de Sadi-chan. Bang! A perna longa desceu rapidamente e a fez voar, atravessando uma parede e caindo em uma pilha de pedras. MMMPH, uma série de cobras elétricas se espalharam por todo o corpo de Sadi-chan, eletrocutando-a até que ela ficasse carbonizada. Seu corpo emitindo gemidos doentios de prazer incontrolavelmente devido à dormência. Rugido. Cocô cocô cocô. Como se atraídos pela comoção ali, 2 gigantes de formato bizarro rugiram e colocaram suas cabeças para fora de um canto escuro. Dan Damian, um monstro com corpo de leão e rosto de homem, mostrou uma expressão descontente, olhando para as 2 figuras que haviam escapado secretamente de uma cela quebrada. É a esfinge. Bug e o Senhor 3 gritaram de terror, seus rostos instantaneamente ficando mortalmente pálidos. E um basilisco. Bang! Os 2 recuaram para dentro da cela, fecharam as barras retorcidas com força e acenaram timidamente. Bem, sobre essa fuga da prisão. Acho que vamos deixar passar. De fato, todos aqui são muito talentosos e falam muito bem. Os 2 se consolaram novamente, escolhendo aceitar calmamente seu destino. Svi. Exalando vapor branco e com o corpo queimando em vermelho, Luffy passou correndo pela entrada. Num piscar de olhos, ele apareceu abaixo do leão com cara de homem, com uma mão estendida em um golpe de palma, a outra fechada em punho ao lado do corpo. Um punho, invisível a olho nu, disparou de baixo para cima. Pistola de borracha. Bang! O ar pareceu explodir. Este soco rápido perfurou o abdômen da esfinge, seu corpo inteiro arqueando-se como uma ponte. Luffy saltou sobre o oponente, esticou uma perna bem alta em direção ao céu, então rapidamente a retraiu. Soltou um rugido explosivo e bateu o calcanhar nas costas do oponente. Machado de borracha jato. Bang! Rugido. A esfinge soltou um uivo de dor e seu corpo enorme foi jogado diretamente no chão. Drake, com sua capa esvoaçando, avançou em direção ao monstro com corpo de galinha e cauda de cobra. Sua espada e machado cruzados enquanto golpeava sua cabeça fortemente. Caça a cruz X. Bang! Com outro estrondo alto, o basilisco bateu pesadamente contra a parede, deslizando como lama macia e desabando no chão. Baque! Drake aterrissou com os 2 pés e guardou as armas. Olhou para as várias figuras que causavam alvoroço na prisão sem dizer uma palavra, com o coração tomado por sentimentos complexos. Bang! 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 O minotauro carcereiro bestial segurava seu porrete com pontas com ambas as mãos, girando num redemoinho, e colidia continuamente com um par de punhos enormes. Já chega, seu desgraçado. O rosto áspero de Urouji exibia um sorriso selvagem. Ele agarrou o pescoço do oponente e o ergueu, com o braço direito, com as veias nodosas, cerrado em punho, mirando em seu abdômen. Karma retribuição, punho Vaja subjugador de demônios. Bang! Um forte impacto se espalhou. O punho pesado afundou diretamente no corpo do oponente.
A besta carcereira cuspiu sangue, seus olhos reviraram e ela caiu molemente no chão. Uma lolita gótica de cabelos rosa e caudas duplas emergiu de seu rosto, flutuando através da besta carcereira caída. Ororororo, estou de volta, pessoal. Perona voou na frente de Reiner e Sanji, segurando seu guarda-chuva, e apontou para o corredor ao longe. A sala de controle está sob controle. A entrada para o terceiro andar é logo ali, virando à direita. Milímetro 1, a senhorita Perona é simplesmente muito ai. Bang. Antes que Sanji pudesse começar a bajular, Reiner o chutou em cheio na bunda e se virou para gritar. Vamos lá, pessoal. Não se metam em brigas. Depressa, desçam para o terceiro andar. Com isso, ele saiu correndo. Sanji se virou furioso, mostrando os dentes e gritando. Seu quatro olhos desgraçado. Você quer briga? Vamos, Luffy. Zoro passou correndo por Sanji, sem se esquecer de lhe lançar um olhar de desdém. Cozinheiro idiota. Estou indo. Luffy chutou um escorpião venenoso e correu na direção deles. Logo, os outros também se desligaram das lutas, e o grupo continuou a avançar em uma poderosa procissão, deixando o grande número de monstros no segundo nível persegui-los. Estalar. Nami passou voando por ele como um raio. Reiner, para o terceiro nível eu lembro que... O inferno da fome. O terreno está quase transformado em um deserto. Vamos nos dividir em duplas então. Usarei os mortos-vivos super pato de bico pintado de alabasta para transportar pessoas. Ter todos os tipos de mortos-vivos era sempre útil. Reiner falava enquanto corria, olhando para ela com um sorriso estranho. Então você pode montar a cavalo de novo, Nami. Bang. Ai. Pouco depois de partirem, o segundo andar ficou em silêncio. Os monstros foram derrotados ou foram atrás deles. Das inúmeras celas quebradas, um prisioneiro após o outro, que não ousava fazer barulho, saía na ponta dos pés de suas celas. Ei, aqueles caras eram muito ridículos. Eles estão aqui para fugir da prisão? Quem se importa? Estou livre. Ha ha ha. Estamos livres. Irmãos, vamos atacar juntos. Depois do medo persistente, todos os prisioneiros se viraram para comemorar alegremente, correndo em direção às escadas que levavam ao primeiro andar. Bug e o Sr. 3 olharam cautelosamente para a esquerda e para a direita, depois de confirmar que não havia perigo. Xiayaha! Bug ficou com as mãos na cintura, rindo descontroladamente para o céu. Agora todas as forças estão atraídas para eles. É a hora perfeita para uma fuga da prisão. Está tudo dentro do meu plano. Bug Bru, você tem certeza de que tinha esse plano? Perguntou o Sr. 3, ajeitando os óculos sem palavras. Ai, de qualquer forma, desde que o resultado seja bom, Sr. 3. Bug cobriu a boca e tossiu, depois acrescentou. Deixa aqueles idiotas explorarem o caminho primeiro. Com a inteligência de nós dois trabalhando juntos, escapar da prisão é fácil demais. Hehehe, é verdade, respondeu o Sr. 3 suavemente, com um brilho frio atravessando seus óculos. Entretanto, antes que pudessem fazer qualquer movimento, um farfalhar veio da frente, e lamentos fracos puderam ser ouvidos. Uvá! Eu não quero morrer. Magalhães. É o Magalhães. Por favor, não. Vou voltar e cumprir minha pena obedientemente. Bang. Bug e o Sr. 3 recuaram para dentro da cela, fecharam as barras retorcidas com força e acenaram com as mãos timidamente. Bem, sobre essa fuga da prisão. Acho que vamos deixar passar, afinal. Não é que eu esteja com medo nem nada. É que estou cansado das malditas tempestades lá fora. Os dois mais uma vez se consolaram com retidão. Svi. Um feroz dragão roxo passou voando pela entrada, e então a figura aterrorizante do chefe da prisão seguiu a passagem do dragão venenoso, acelerando em direção à escada. Bug e o Sr. 3 se entreolharam. Parecia. Estava tudo bem ir de novo? O grupo de supernovas chegou ao terceiro andar e causou um reboliço, avançando rapidamente em direção ao quarto andar. Ao mesmo tempo, nível subterrâneo 6, nas profundezas do inferno infinito, onde vários criminosos lendários estavam presos. Um homem estava sentado de pernas cruzadas em frente a uma cela. Parece que está havendo uma grande comoção lá em cima. Deveríamos fazer alguma coisa? Um homem de cabelos brancos e penteados para trás estava encostado na parede, com os braços cruzados e dois charutos saindo com fumaça rodopiante do canto da boca. A voz de Somer era baixa. Embora eu não seja carcereiro, é natural que os fuzileiros navais capturem criminosos. Vá se quiser. Preciso conversar um pouco com meu neto. Vou te dar um espaço só seu então. Não esperava que você passasse por um momento tão sombrio. Tristeza excessiva pode encurtar sua vida, seu velhote, disse Somer fracamente e se virou para ir embora. Ha ha ha. Fumar tanto é o que vai encurtar sua vida, seu pirralho. Cai fora. Suspiro. Depois que Somer foi embora, o rosto de Garp caiu, como se ele tivesse envelhecido consideravelmente em um instante. O que devo fazer, Ace? Clank, clank. Ouviu-se o tilintar de correntes de ferro vindo de dentro da cela. Uma figura patética coberta de sangue e fortemente acorrentada levantou lentamente a cabeça. Longos cabelos negros cobriam parcialmente o rosto de Ace, revelando olhos cansados. Ele falou com a voz rouca. Sinto muito, vovô. Capítulo 182, uma probabilidade de 50%. Impel Down, nível subterrâneo 4, o inferno em chamas. Todo nível era como uma gigantesca panela de ferro. Abaixo, havia uma poça de sangue fervente e um mar de fogo, e acima, pontes de pedra entrecruzadas. Os prisioneiros em trabalho de parto carregavam fardos pesados, pisando descalços no chão em brasa.
Sons de chiado e fumaça branca subiam de suas solas rasgadas e sangrentas. Diferentemente do habitual, os carcereiros que deveriam chicotear os prisioneiros agora estavam totalmente armados e esperando informação na escada. Um por um, eles prenderam a respiração e agarraram suas armas de fogo com força, como se um desastre estivesse prestes a acontecer. Parece que algo interessante está acontecendo, murmurou Daisbonês baixinho, com um pilar gigante em seu ombro. De repente, ele pareceu ter vislumbrado algo pelo canto do olho e não conseguiu evitar olhar para cima. O teto entre o quarto e o terceiro andares era oco. O vapor escaldante subia continuamente, criando o ambiente desértico do inferno da fome. Ah, vamos cair no mar de fogo. Que tipo de rota idiota é essa? Diante de seus olhos chocados, vários gritos agudos vieram do céu, e mais de uma dúzia de pontos pretos caíram de cima. Isso é, à medida que os pontos pretos se aproximavam, Daisbonês gradualmente distinguiu suas figuras e ficou instantaneamente atordoado. Cabelo verde, 3 espadas, olhos tão ferozes quanto os de uma fera. Roronoa? E o chapéu de palha. Bang! Reiner caiu em alta velocidade, seus pés aterrissando pesadamente na ponte. O chão rachou e se espalhou instantaneamente. O falcão bateu as asas e pousou com firmeza. As pernas de Chopper os obsederam e eles desabaram em cima dele. Mil-flor! Clique! Robin cruzou os braços e inúmeros braços brotaram de suas costas, formando asas que lhe permitiram planar até pousar. Espaço, Chambliss. Um círculo transparente se expandiu a partir de Ló, o centro da estrutura, envolvendo instantaneamente um raio de 50 metros. Vários que não conseguiram pousar no chão trocaram de lugar instantaneamente com os prisioneiros na ponte. A cena diante de seus olhos mudou, e Daisbonês ficou instantaneamente chocado. Seus desgraçados! Encontrando-se inexplicavelmente no ar, olhando para o mar de fogo abaixo, ele não pôde deixar de xingar interiormente. De repente um braço agarrou o pilar gigante que ele carregava e o puxou para cima com um forte puxão. Ei, isso não é algum tipo de assassino? Daisbonês caiu no chão e olhou para a pessoa que havia falado em tom frívolo. Zoro ergueu um canto da boca. Olhou-o com grande interesse e zombou. O quê? Agora você passou a fazer trabalho braçal? Pare de enrolar, cabeça de musgo. Magellan está nos alcançando. Vamos direto para o 5º andar. Sanji gritou para eles assim que pousou. Chopper, Usopp, Robin Chan, deixem o antídoto com vocês. Perona-sama os levará até lá. Entendido. Eu entendo. Me siga. O corpo espiritual de Perona voou em direção a uma sala na borda do 4º andar. Chopper, Usopp e Robin o seguiram de perto. Quando atacou a sala de controle central pela primeira vez, Perona já havia explorado este nível. O armazém, a cozinha, o escritório do diretor e outros prédios funcionais estavam todos ali. Infelizmente, embora não pudesse ser atacada em seu estado espiritual, ela também não podia tocar em nada. Ela só podia trazer pessoas aqui para obter o antídoto. Depois de organizar a tarefa de encontrar o antídoto, Sanji virou a cabeça e gritou um lembrete. Estou deixando este lugar para você, Reiner. Se alguma coisa acontecer com Robin Chan, eu nunca vou te perdoar. Sim, sim, apresse-se. Reiner acenou com a mão impacientemente. Logo, exceto pelos 4 que tinham escapado para uma sala na extremidade do 4º andar para encontrar o antídoto. Luffy, Zoro, Sanji, Nami e o grupo de supernovas avançaram com grande ímpeto, correndo em direção ao 5º nível. Por onde passavam, ouviam-se lamentos. Um grande número de carcereiros era facilmente esmagado por eles, e até mesmo os prisioneiros por quem passavam tinham que levar alguns tapas. As pontes sobre o mar fervente de fogo se cruzavam. Reiner estava em uma ponte, com a única supernova que havia ficado para trás ao seu lado. Rocks, por que você decidiu ficar para trás de repente? Ele não pôde deixar de olhar para o outro. Agora mesmo, no 3º nível, o grupo descobriu Magalhães perseguindo-os à distância. Reiner decidiu interceptá-lo no 4º nível para proteger o grupo que procurava o antídoto, mas não esperava que Rock se voluntariasse para ficar para trás e ajudar. Embora sua habilidade pudesse lhe dar algumas vidas extras contra Magellan, era apenas uma questão de gastar um pouco mais de tempo. Não é que eu esteja confiante de que posso parar Magalhães. Hawkins não olhou para ele, apenas disse baixinho. Antes da operação, fiz uma adivinhação. Seguir você tem a maior probabilidade de sobrevivência. Buscar a fortuna e evitar o infortúnio, só isso. Se você realmente quer buscar a fortuna e evitar o infortúnio, não seria melhor não vir para Impel Down? Reiner encostou-se no corrimão da ponte e disse com um sorriso brincalhão. Hawkins ficou em silêncio por um momento antes de virar a cabeça lentamente para encará-lo. Talvez tenha sido um momento de impulso. Sempre há coisas que você quer fazer, mesmo sabendo que o resultado não pode ser alterado. Deixe-me esclarecer primeiro, eu não acredito nesse tipo de coisa. Mas vou perguntar mesmo assim, você fez alguma adivinhação sobre a nossa operação? O olhar de Reiner tornou-se sério ao ver a pessoa caindo rapidamente do céu. Ele disse em voz baixa, qual é a probabilidade de Ace ser resgatado? 50%. A voz monótona de Hawkins diminuiu. Fios de palha começaram a se estender de sua gola e punhos, cobrindo lentamente seu corpo. Varabide no S. Carta do espantalho. Bang. De repente uma figura enorme caindo do céu, desabou diante deles como um meteoro negro. A ponte inteira gemeu sob o peso, e inúmeras rachaduras se espalharam. Em meio à fumaça espessa, a silhueta de Magalhães emergiu. Seu rosto sombrio, combinado com os chifres na cabeça, o fazia parecer um demônio caminhando lentamente para fora. Deveria ser 0%.
Bem-vindos ao inferno, suas formigas. Uma bola d'água roxa deslizou por seu braço até a palma da mão. Ele levantou a mão e a balançou em direção a eles, e uma bola de veneno voou. Antes que Reiner pudesse fazer qualquer movimento, Hawkins, que havia se transformado em um espantalho, avançou em vez de recuar. A espada longa em sua mão começou a se transformar em um chicote marrom e atacou. Tapa! A bola de veneno explodiu em duas, e gotas de veneno espirraram em seu corpo. Ignorando a fumaça crepitante que saía de seu corpo, ele chegou à frente de Magellan, com suas 5 garras presas por longas unhas negras, golpeando-o ferozmente, buscando a própria morte. Magellan respirou fundo, suas bochechas incharam, e soprou uma nuvem de névoa roxa em sua direção. Como um homem envenenado que havia comido a Doku Doku no Mi, seu corpo podia liberar um veneno mortal. Até o ar que ele exalava podia estar cheio de toxinas. A pessoa envenenada seria torturada até a morte, com dores sem fim. Enfrentá-la em combate corpo a corpo não era diferente de suicídio. Entretanto, seu aqui de observação de repente o alertou. Diante daquela névoa venenosa que o permeava, Hawkins não recuou nem um pouco. Mergulhou de cabeça nela, correndo direto para a frente, e a espada de palha em sua mão cortou rapidamente seu corpo. O árabe DT. Lâmina de palha. Svi. Embora fosse feito de palha, era extremamente afiado. Cortou suas roupas e deixou um corte escarlate em seu peito. Limpando o sangue que escorria do peito, o rosto de Magellan permaneceu inexpressivo. Esse nível de ferimento não teve efeito sobre ele. Mas ele não pôde deixar de ficar um pouco surpreso com as ações do oponente. Que tipo de estilo de luta é esse? Escolher trocar vidas logo de cara? Ou será que esse grupo de pessoas que atacou Impel Down nem sabe das habilidades dele? Dragão venenoso. Um longo dragão roxo surgiu atrás dele, abriu sua mandíbula feroz e imediatamente mordeu o oponente, empurrando-o para longe. Bang! A cabeça do dragão, enrolada no demônio espantalho, caiu pesadamente no chão. Uma grande quantidade de veneno espirrou, e pedaços dele pingaram na ponte. Ele foi atingido por aquilo? Foi descuidado? Reiner ficou um pouco surpreso com o corte de Magalhães. Embora o ferimento não parecesse grave. Se tivesse sido Akainu, Aokiji ou Kizaru, até mesmo o aparentemente preguiçoso Kizaru, eles provavelmente não teriam cometido tal erro. A expressão de Hawkins era grave enquanto ele lutava para se levantar. O veneno em seu corpo estava sendo lentamente absorvido pela palha, e uma rachadura se abriu em seu corpo. Uma boneca de palha saiu dela, e ele disse em voz baixa, como esperado do homem que guarda a grande prisão subaquática. 10 vidas provavelmente não serão suficientes. Com isso ele arrastou a espada em forma de palha e avançou novamente. Uma habilidade estranha. Magalhães tirou os 2 chifres da cabeça, e o Aki negro rapidamente os inseriu. Vamos ver se usar aqui vai funcionar. Clang! Um chifre e uma lâmina se chocaram, soltando faíscas. Antes que o impasse durasse um segundo, a outra lâmina de chifre cortou horizontalmente o peito de Hawkins, deixando uma ferida contaminada com veneno. E nesse momento uma figura tão alta quanto Magalhães apareceu de repente na frente dele. Rugido. O ogro de guerra com presas e rosto verde soltou um rugido. Ergueu sua grande espada de carrasco acima da cabeça, um fluxo de ar sibilante envolveu a lâmina, e ele desferiu um golpe feroz. Estrondo. As lâminas gêmeas de chifre foram rapidamente erguidas e cruzadas para parar o golpe. Magellan sentiu apenas uma força imensa e repentina em suas mãos, e então todo o seu corpo foi lançado para trás, incontrolavelmente. Bang! Suas costas rasparam no chão, fazendo com que os escombros voassem, até que seu corpo bateu pesadamente contra uma parede. Você confia demais no poder da sua fruta, Magalhães. Um sorriso brincalhão surgiu nos lábios de Reiner. Frieren, Sukuna e o demônio da arma o cercaram. 50%? Não são 100%? Reiner, serpente negra. Parece que você não é um homem simples. O rosto de Magalhães estava sombrio enquanto ele se levantava lentamente. O veneno que emanava de seu corpo gradualmente passou de roxo para vermelho. Não posso mais deixar vocês causarem uma confusão dessas. Uma grande quantidade de veneno vermelho jorrou, envolvendo seu corpo e condensando-se. Ao mesmo tempo, uma névoa vermelha e nebulosa começou a se espalhar, rapidamente cobrindo todo o espaço. Capítulo 183. Magalhães derrotado. Estamos indo com tudo desde o começo, não é? Um toque de seriedade surgiu nos olhos de Reiner. O Magalhães à sua frente estava coberto por um veneno viscoso, vermelho escuro. O veneno pingava no chão, chiando e queimando como magma. Ele continuou corroendo e se espalhando, tingindo rapidamente o solo ao redor de vermelho. Poderíamos imaginar que se tocássemos em uma pequena quantidade, o veneno se espalharia rapidamente por todo o corpo. Este veneno é proibido. Se usado incorretamente pode até levar à destruição de toda Impel Down. Já que você me forçou a chegar a esse ponto, sua farsa deveria ter acabado. Como se estivesse envolto em uma armadura venenosa, os olhos de Magalhães emitiam uma luz escarlate e feroz. Suas bochechas incharam e ele cuspiu uma grande quantidade de glóbulos venenosos. Peixe-balão venenoso. Piu, piu, piu. Os glóbulos de veneno voavam como balas de canhão. Uma espessa parede de areia rapidamente se condensou, erguendo-se diante de Reiner para bloqueá-los um por um. Os glóbulos de veneno explodiram com o impacto, e o veneno mortal escondido se espalhou rapidamente, corroendo toda a parede de areia. Observando a fumaça vermelha crepitar diante dele, Reiner saltou levemente e voou para trás.
Vários mortos-vivos avançaram através da parede de areia que desabava. Uau! Um céu cheio de chamas surgiu do nada, girando e se acumulando no ar. Uma serpente gigante entrelaçada de cores laranja e vermelha abriu sua mandíbula feroz, mordendo com uma temperatura assustadoramente alta. Dragão venenoso. 3 dragões longos e feios formaram-se atrás de Magellan. Um deles enfrentou a serpente de fogo, enquanto os outros 2 avançaram em direção ao ogro de guerra e Sukuna, respectivamente. Bum! O dragão e a serpente colidiram, enrolando-se e estrangulando-se. Uma energia violenta explodiu no ar. O veneno condensado se transformou em gás venenoso e se dispersou, espalhando-se então sob o controle de Magalhães. Parece que usei o movimento errado. Reiner não conseguiu evitar franzir a testa ao ver a nuvem de gás venenoso no ar, imediatamente controlando os mortos-vivos Frieren para que parassem de usar fogo. Ao mesmo tempo, o ogro de guerra e Sukuna atacaram seu alvo pela esquerda e pela direita. Diante dos 2 dragões venenosos que os atacavam ferozmente, as espadas em suas mãos os separaram casualmente, ignorando completamente o veneno que pingava em seus corpos. Estrondo. A espada gigante de um carrasco desferiu um golpe mortal. Magalhães ergueu os chifres nas mãos para bloquear. A imensa força semelhante à de uma montanha pressionou seu corpo, e seus pés imediatamente cravaram-se no chão destruído. Bang! O ogro de guerra continuou levantando a perna direita e explodindo com força total, um chute lateral perfurando violentamente seu abdômen coberto de veneno, fazendo com que todo seu corpo voasse para longe. Puvá! Como se seus órgãos internos tivessem sido destruídos, a expressão do Magalhães voador era de dor, e ele não conseguiu evitar cuspir um bocado de sangue. Que força aterradora! Antes que ele pudesse pousar, uma figura branca voou acima dele, dobrou as pernas e a cintura e colocou uma mão no punho da espada e a outra na bainha. Uma intenção de espada surpreendente rompeu de repente, como se uma lâmina afiada estivesse pressionada contra seu próprio coração. Zing! A lâmina negra deixou sua bainha. Uma luz ofuscante de espada brilhou, tornando o inferno flamejante turvo em comparação, e então desapareceu em um instante. Sangue misturado com veneno espirrou. Um corte chocante apareceu no peito de Magalhães. Bang, bang, bang. Seu corpo batia continuamente no chão e saltava para cima, saltando como uma pedra na água por dezenas de metros antes de colidir com uma parede e ser soterrado por inúmeras pedras que caíam nas ruínas. Reiner não baixou a guarda nem um pouco. Neste mundo, a menos que uma mão ou um pé fossem amputados, não poderia sequer ser chamado de ferimento. Embora a maior parte da força de Magellan residisse no uso de sua habilidade, isso não significava que esse nível de dano pudesse machucá-lo muito. Com um pensamento, o morto-vivo Frieren levantou seu cajado, e uma grande quantidade de areia se condensou em finas agulhas. Chuva de areia de ferro. Quando o cajado desceu aqui preto como tinta, impregnou as agulhas voadoras que dispararam para as ruínas como uma chuva torrencial. Bum, bum, bum. As pedras gigantes empilhadas eram perfuradas continuamente, levantando fumaça e fazendo inúmeras pedras quebradas voarem. Os mortos-vivos que foram salpicados com veneno tiveram seus corpos continuamente corroídos pela cor vermelho escura. A resistência de Reiner estava se esgotando rapidamente enquanto ele rapidamente os consertava de volta ao estado original. Se lutasse com o próprio corpo, seria completamente neutralizado. Aquele veneno mortal tornava inúteis quaisquer métodos de combate corpo a corpo. Um toque significava morte certa. Mas usar mortos-vivos para lutar reverteu completamente a situação. Sua própria habilidade contra-atacou o oponente perfeitamente. Em apenas algumas trocas curtas, Magalhães claramente caiu em desvantagem. Seu desgraçado, você é mesmo tão forte assim? Ao ver essa cena, Hawkins não conseguiu evitar ficar secretamente chocado. Naquela batalha caótica no arquipélago de Sabaldi, o outro lado não havia revelado nem metade de sua força. Ele ainda se lembrava vividamente daquela cena nunca vista. Naquele momento, após ser derrotado, ele havia caído inconsciente. Quando recobrou a consciência, testemunhou pessoalmente que aquele homem estava possuído por um demônio. Com apenas um movimento, ele derrotou Rouge em sua forma máxima. Ele ficou profundamente impressionado com a força aterrorizante do outro, mas nunca imaginou que aquilo fosse apenas a ponta do iceberg. Não é de se admirar que a taxa de sobrevivência seja a mais alta seguindo você. Acontece que não é o favor do destino, mas a força suprema, suficiente para destruir tudo. Ao ouvir as palavras de Hawkins, Reiner não pôde deixar de olhar para ele, com uma expressão um tanto confusa. Um leve sorriso apareceu no rosto impassível do outro, e uma pitada de respeito por ele foi revelada em seus olhos. Que força suprema! Eu não tenho. Não fale bobagem. Bum! Ao longe, nas ruínas envoltas em névoa vermelha, a pilha de pedras foi violentamente destruída. Então, ereto como uma cana-de-açúcar, um braço negro se estendeu. Magalhães se libertou e saltou no ar. Você sabe por que Impel Down é chamado de inferno? Não é porque os criminosos presos aqui sofrerão tortura sem fim, mas porque este lugar é um inferno humano que aprisiona inúmeros demônios. Os olhos de Magalhães estavam arregalados de raiva. O veneno carmesim em seu corpo rapidamente se expandiu, condensando-se atrás dele em um gigante esquelético feroz. Uma vez violada, uma grande quantidade de criminosos inundará o mundo inteiro e causará estragos. Você sabe o que isso significa, seu lixo dos mares. Com seu rugido explosivo, o aterrorizante esqueleto vermelho se contorceu e começou a se dividir. 1 em 2, 2 em 4. Demônio venenoso. Exército do julgamento do inferno.
Os 4 gigantes esqueléticos ferozes condensados a partir de veneno viscoso, pingavam continuamente veneno escarlate. Sob o controle de Magalhães, eles atacaram ferozmente indo direto para Reiner. Que besteira! Sem contar que não soltamos nenhum prisioneiro até agora. Reiner riu com desdém. Sou um pirata. Você está tentando me ensinar a ser um herói da justiça? Bang, bang, bang. O demônio da arma disparou rapidamente. Balas pretas como breu assobiaram pelo ar, atingindo com precisão a cabeça de cada demônio venenoso e abrindo um buraco. No entanto, sua velocidade não diminuiu. Enquanto reorganizavam suas cabeças destruídas pela explosão, eles levantaram as mãos e deram um tapa na figura corpulenta que bloqueava seu caminho. Bum! O ogro de guerra não recuou. Ele levou o braço à cintura e desferiu um soco, destruindo instantaneamente o gigante lamacento. O veneno que pingou em seu corpo corroeu seu físico, que foi então continuamente reparado pela habilidade de Reiner. Os aglomerados de veneno, como gelatina espalhada no chão, se contorciam e se juntavam, prestes a formar um gigante esquelético novamente. E nesse momento, várias serpentes gigantes marrons voaram, enrolando-se em volta deles. O veneno altamente corrosivo espalhou-se rapidamente. Tanto os demônios venenosos quanto os mortos-vivos eram seres que não temiam a morte. Não fazia sentido se envolverem uns com os outros. Tentando competir em resistência? Não, Magalhães está tentando ganhar tempo. Reiner entendeu em seu coração. Aproveitando a oportunidade, Sukuna flutuou no ar, estendeu um braço para o lado e com seus 5 dedos curvados em forma de garra, ele casualmente balançou. Clang, clang, clang. Cortes invisíveis os cortaram em vários pedaços, e seu poder não diminuiu enquanto eles atacavam o corpo principal de Magellan. Ao mesmo tempo, um relâmpago violento se condensou em um espesso feixe de luz, rasgando o espaço e chegando em um instante. Silêncio! Silêncio! O Aqui negro como breu rapidamente cobriu seu corpo, mas ainda era difícil resistir a esse golpe que parecia capaz de cortar qualquer coisa. Alguns jatos de sangue saíram, e vários outros ferimentos foram adicionados ao corpo de Magalhães. Raios violentos e sem fim o seguiam de perto, envolvendo-o com uma energia aterrorizante. Rangendo os dentes e suportando a dor lancinante em seu corpo, Magellan controlou os soldados envenenados para continuar seu ataque. E então eles de repente começaram a se expandir. Bomba de veneno. Chuva de sangue do inferno. Tapa, tapa. Os 4 demônios venenosos explodiram como bombas humanas, e um denso veneno irrompeu como uma chuva torrencial. Todo esse espaço foi atingido por uma tempestade vermelha. As pupilas de Reiner se contraíram e toda a sua figura recuou em extrema velocidade. Ao mesmo tempo, um grande número de fendas no vazio se abriram ao redor dele, e inúmeros mortos-vivos saíram delas, formando uma parede e o cercando. Bang, bang, bang. Os braços do demônio das armas repousavam na cintura, seu sobretudo preto se movia sem vento. 4 pistolas eram usadas em conjunto, com seus canos cuspindo fogo freneticamente. Peixe-balão venenoso. As bochechas de Magalhães incharam, e ele rapidamente cuspiu glóbulos de veneno de sua boca, que colidiram com as balas no ar e explodiram. Ao mesmo tempo, vários outros dragões longos e vermelhos surgiram atrás dele, abrindo suas mandíbulas ferozes. Seus corpos dançando descontroladamente enquanto atacavam Reiner. Clang, clang. Vários outros clarões verdes brilharam. Golpes afiados cortaram instantaneamente os dragões venenosos em inúmeros pedaços. Ao mesmo tempo, o ogro de guerra cerrou 5 dedos, lançando a espada longa em sua mão. Dobrou as pernas e empurrou com força, deixando para trás uma teia de rachaduras no chão enquanto seu corpo inteiro disparava como uma bala de canhão. Estrondo. Magalhães cruzou seus chifres negros, bloqueando a lâmina por baixo e fazendo a espada do carrasco voar no ar. O momento seguinte, a figura do ogro de guerra avançou diante dele. Estendeu a mão e agarrou seu ombro com força, deu um passo à frente e os músculos do braço direito se projetaram em um círculo. Um punho que vinha se preparando há muito tempo o atingiu com força no peito. Bang! Ouviu-se um impacto abafado. Até o ar invisível tremeu. Uma forte rajada de vento se espalhou, levando embora o cascalho do chão. Puvá! Cuspindo um bocado de sangue, os olhos de Magellan pareciam prestes a estourar, com os vasos sanguíneos se enchendo. Seu corpo inteiro foi lançado para trás em velocidade extrema. Baque! A espada larga que girava no ar foi apanhada pelo ogro da guerra. Ele a agarrou firmemente com as 2 mãos e a segurou de lado, com sua feice verde e cheia de presa se abrindo para soltar um rugido. Rugido! Correntes de ar espiralavam no chão. Círculos de ondulações se espalhavam a partir dele como centro. Um poder aterrorizante surgiu rapidamente. Atrás dele, 2 figuras majestosas apareceram fracamente. Lança de Albaf. A Cocô. Bum! O espaço foi perfurado, criando um vácuo. O impacto violento, como uma aurora de verde e carmesim entrelaçados, engolfou Magalhães instantaneamente. Todo o 4º nível tremeu como se um terremoto tivesse ocorrido. Todas as pontes no caminho do impacto foram destruídas, virando pó e se dissipando. A chuva vermelha e venenosa diminuiu gradualmente, e todo o 4º nível ficou cheio de uma névoa vermelha e venenosa. Tosse, tosse, tosse. Os olhos de Reiner estavam vermelhos e inchados.
Ele cobriu o nariz e a boca e encontrou um guarda caído. Depois de pegar a máscara de gás do outro e colocá-la em seu próprio rosto, ele finalmente ousou retomar a respiração presa. Ele soltou um longo suspiro de alívio e olhou para o longe para Magalhães deitado nas ruínas. Ensanguentado e machucado, os olhos de Magellan estavam revirados e ele já havia perdido a consciência. Capítulo 184. O novo rei do esforço. Sob as altas temperaturas do inferno flamejante, o veneno que cobria o solo evaporava continuamente, e uma névoa vermelha venenosa se espalhava gradualmente. Uma chama azul irrompeu da palma de Reiner, engolfando Magellan. Um instante depois, a chama azul retraiu-se para dentro da palma da mão, transformando-se numa chama única e pulsante. Baque, baque, baque. Passos se aproximaram. Várias figuras saíram correndo de uma sala na beira do quarto andar. Era o grupo de Robin, que tinha ido procurar o antídoto, agora atropelado em trajes de proteção e máscaras de gás. O chopper transformado puxava um carrinho cheio de antídotos e vários equipamentos de proteção. Todo o quarto nível havia se transformado quase num purgatório venenoso. Inúmeros prisioneiros afetados pela batalha jaziam no chão. Mesmo com trajes de proteção, não ousavam ser descuidados. O Zop, sentado na carroça, pegou um frasco e o jogou. Reiner, pega. Ah, bem na hora. Reiner levantou a mão, pegou o frasco, quebrou a tampa e despejou na boca. Como ele prendeu a respiração a tempo, quase não inalou gás venenoso. No entanto, esse gás venenoso evaporado podia fazer efeito apenas em contato com a pele. Embora seu efeito não fosse tão forte quanto o do veneno viscoso, não deveria ser subestimado. Abaixo, o mar fervente de fogo emitia continuamente altas temperaturas escaldantes. Jogando a garrafa de lado, Reiner liderou o grupo pelas pontes, correndo em direção à escada que levava ao quinto nível. Ao mesmo tempo em que a batalha no inferno flamejante terminava, Luffy e os outros no inferno congelante também estavam envolvidos em uma batalha feroz. Este lugar era um mundo de gelo e neve. A neve espessa pesava sobre os pinheiros, e o vento frio e sibilante era de gelar os ossos. A floresta estava repleta de um grande número de lobos de exército, ainda mais ferozes que os do inferno das feras. Naquele momento, porém, eles fugiam freneticamente, como se tivessem encontrado algo aterrorizante. Nas profundezas da floresta, uma espessa névoa branca pairava. O grupo de Luffy, avançando como uma faca quente na manteiga, foi finalmente interceptado aqui. Bum! Um raio azul e um punho condensado de fumaça branca colidiram no ar e explodiram. Uma figura se libertou dele. Lançador branco. Um charuto rodopiava com fumaça no canto da boca de Somer. A parte inferior do seu corpo se transformou em fumaça jorrando, impulsionando seu corpo para frente em velocidade extrema. Bang! O clima táctil bloqueou o punho revestido de Haki de armamento. Uma força poderosa foi transmitida, fazendo-o voar. Estalar. Nami se transformou em um raio e brilhou no chão nevado, retomando seu corpo sólido. Ela não pôde deixar de franzir a testa para o oponente. Ambos eram usuários do Logia, mas seus atributos não tinham nenhuma vantagem particular sobre o outro. Ela era o raio mais rápido e poderoso, mas ainda assim não conseguia danificar a fumaça. Pelo contrário, o Haki de armamento do oponente poderia atacá-la. Depois de mandar Nami pelos ares, Somer se virou decisivamente e correu em direção aos outros. A oponente era rápida demais. Não havia sentido em se enredar nela. Sala, amputar. Um hemisfério transparente se expandiu, envolvendo-o instantaneamente. Um corte invisível pareceu ignorar o espaço e partiu seu corpo em dois. Cirurgião da morte Trafalgar Law. Somer encarou a pessoa que o atacou. Parte do seu braço se transformou em fumaça branca, empurrando seu punho enquanto mergulhava. Desordem. A palma da mão de Law estava voltada para o céu, seus 3 dedos médios ligeiramente dobrados e girando. Todo seu corpo foi substituído por um galho de árvore e desapareceu do lugar. Assim que ele reapareceu em outro local, suas pupilas subitamente se contraíram. Como se tivesse previsto seu local de pouso com antecedência, o outro punho de Somer apareceu de repente diante de seus olhos. Cobra branca. Bang! Um punho enorme cravou-se violentamente em seu abdômen. Law não conseguiu evitar cuspir um bocado de sangue, seu corpo arremessado para trás e caindo pesadamente no chão, levantando inúmeros flocos de neve. Bang! 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 Várias balas de canhão saíram do corpo de Bege, perfurando uma nuvem de fumaça branca e voando direto para longe para explodir. Estrondo. Aproveitando a forte rajada de vento atrás de si, Somer voou em direção a Bege ainda mais rápido. Seus braços se transformaram em uma grande nuvem de fumaça branca, envolvendo tanto ele quanto Urouge atrás de si. O charuto no canto da boca dele queimou um pouco mais forte. O tênue brilho do fogo na fumaça densa se expandiu de repente. Apagão. Bum! Um rugido ensurdecedor irrompeu. Diante dos olhares aterrorizados de Luffy e dos outros, uma coluna de fumaça negra subiu ao céu, misturada a brasas dançantes e ardentes. As figuras de Bege e Urouge foram reveladas dentro dela, com a pele carbonizada e preta, revelando carne rosada por baixo. Seus olhos reviraram enquanto eles desabavam lentamente no chão. Os movimentos de Somer não pararam por um momento, seus olhos endureceram. A fumaça espessa e escaldante sob seu controle, avançava como um tsunami. Fumaça preta, brasas ardentes ligando cidades. A névoa negra, carregada de altas temperaturas, varreu tudo. Por onde passava, a neve derretia e uma grande nuvem de fumaça ardente engolfava a todos instantaneamente. Tão quente. Tosse, tosse, tosse.
Zoro cobriu a boca com o braço, sentindo a sensação de queimação por todo o corpo, seus olhos cheios de apreensão. Ele balançou sua espada longa horizontalmente, e uma forte rajada de vento criou uma zona de vácuo. Esse cara, quando ele ficou tão forte? Não somos os únicos fazendo progresso, Roronoa. Com um rugido alto, uma abertura apareceu de repente na névoa negra, e Somer se libertou da fumaça espessa e avançou. Durante o dia, sou um saco de areia para navios de guerra. À noite, sou um saco de areia para Garp. Suportando aquele treinamento infernal todos os dias, sua força melhorou em todos os aspectos. Somer ergueu um canto da boca. Eu não esperava encontrar vocês aqui. Hoje, com certeza, vou pegar todos vocês de uma vez. Vai me poupar uma viagem. Diante do agressivo Somer, o olhar de Zoro se concentrou. Aqui, negro como tinta, empunhou a lâmina do pulso. Ele dobrou os braços e os levantou acima da cabeça, torceu o corpo e 3 grossos cortes verdes saíram deles. Estilo 3 espadas, fênix de 108 libras. Assim que o golpe voador foi lançado, o Haki de observação de Somer já o havia avisado, e seu corpo se dispersou em fumaça com antecedência. Clang, clang, clang. O corte atravessou o buraco aberto. A fumaça branca se condensou novamente em sua figura diante de Zoro. Bang, bang, bang. Seus punhos negros como breu golpeavam um após o outro, colidindo continuamente com a espada longa. Seu corpo de carne e osso era duro como aço, golpeando a espada longa negra e criando uma chuva de faíscas. Cara problemático. Não há tempo a perder com ele. Bang. Sanji mordeu o cigarro no canto da boca e com uma pisada forte, ouviu-se um estrondo sônico abafado. Ele se transformou em um raio negro de luz e disparou para cima. Sua perna direita com um atrito com o ar fazendo com que as chamas se espalhassem rapidamente sobre ela, deixou um longo rastro de fogo ao chegar ao flanco do oponente. Diable Jambé, atire. Bang. Uma perna como magma escaldante foi lançada rapidamente, um golpe com força total. Somer rapidamente levantou o braço direito para bloquear, mas ficou chocado com o forte golpe daquela perna. Bang. Ele apenas sentiu o braço ficar dormente, como se tivesse sido atingido por uma montanha. A força terrível torceu seu braço instantaneamente. Então, todo o seu corpo foi atirado para trás como uma flecha de arco, suas costas raspando a neve e abrindo uma vala de dezenas de metros de comprimento. TCH intrometendo-se, seu cozinheiro fedorento. Zoro abriu as pernas em um meio agachamento. Seus braços estendidos agarraram suas espadas longas, e sua aura subitamente irrompeu. Bang! O chão sob seus pés se estilhaçou, levantando uma cascata de neve. Ele arrastou suas 2 lâminas afiadas, cortando o ar direto na direção da figura que havia sido arremessada. Estilo de 3 espadas, Rengoku Onigiri. Clang! Somer se dispersou na fumaça, mas ainda foi atingido pelo corte que envolveu todo o espaço. Um jato de sangue voou sobre a neve. A fumaça branca subiu e cercou Zoro. No momento em que ele estava prestes a brandir a espada novamente para cortá-lo, a fumaça se expandiu mais uma vez. Isso é ruim. Esse é o movimento que acabou com Bege e Uroji. Apaguei. Bum. Somer suportou a dor e cerrou os dentes, detonando a fumaça. Uma coluna de fogo disparou para o céu, e uma figura verde foi lançada voando, caindo no chão. Esse bastardo do Somer, Zoro, carbonizado, usou sua espada longa para se sustentar, sua mente começando a correr. Mesmo que conseguissem derrotá-lo, levaria muito tempo. E para lidar com um usuário de logia, eles só podiam contar com o poder de Haki. Em vez de todos ficarem presos ali, seria melhor que ele e Sanji ficassem para trás e o segurassem um de cada vez. Tomando a decisão, ele virou a cabeça apressadamente e gritou: Luffy, vocês vão primeiro. Deixem esse cara comigo e com o maldito cozinheiro. Entendo. Zoro, Sanji, estou contando com vocês. Ao ouvir sua voz, Luffy parou apenas por um momento e então correu decisivamente na direção que Perona havia apontado. Ele acreditava que Zoro e Sanji ficariam bem, assim como acreditava que Reiner poderia derrotar Magellan. Não pense em correr, chapéu de palha. Somer gritou, mudando de direção e voando em alta velocidade em direção a Luffy. Porém, alguém foi mais rápido que ele. Estalar. Ritmo do trovão. Bum. Um raio caiu. A energia violenta explodiu, destruindo a fumaça branca. Vários arcos elétricos se condensaram na figura de Nami atrás de Luffy. Um canto de sua boca se ergueu ligeiramente. Não vai ser tão fácil para você me alcançar. Ladra Nami, você acha que pode me impedir? Alguns fios de fumaça branca rodopiaram e se solidificaram. O rosto de Somer estava sério, prestes a derrubar Nami e persegui-la. Uma figura dourada e uma verde apareceram simultaneamente, bloqueando seu caminho. Seu oponente somos nós. Sanji tirou o cigarro da boca e o apagou, falando em voz baixa: não é você quem decide se podemos impedi-lo. Capítulo 185. Avô e neto ficam atordoados, os outros também ficam atordoados. Roronoa, Sanji da perna negra. Agarrando o ferimento de espada sangrento que perfurou seu peito, Somer olhou gravemente para os 2 homens à sua frente. Já faz muito tempo. Será que esses 2 já cresceram tanto assim? A equipe que ele perseguiu em Logeton. Agora ele se sentia ameaçado sem que nem mesmo seus 2 principais ases precisassem estar presentes. Como esperado, o assédio subestimou demais. Uma invasão sem precedentes em Impel Down. Seu propósito só pode ser para Ace. Somer compreendeu em seu coração. Ele pensou que os invasores estariam sob o comando de Barba Branca, mas nunca imaginou que seria o grupo do Chapéu de Palha.
Uma leve sensação de mau presságio surgiu em seu coração. O que mais o preocupava agora era: o velho pegaria leve com o próprio neto. Estrondo. Zoro ficou em pé, com as pernas abertas. Ele balançou as duas espadas na diagonal, espalhando o sangue das lâminas na neve, e disse com um sorriso: a marinha não precisa se preocupar com o nosso propósito. Vocês só precisam saber que serão derrotados aqui. Com isso, ele cruzou os braços na frente do peito, suas duas espadas, e o bashiri e kitetsu, seguradas verticalmente ao lado do corpo com as pontas apontando para cima. Seus olhos ficaram frios, e sua intenção de espada irrompeu repentinamente. Ele dobrou as pernas para reunir força e disparou como uma bala de canhão. Não seja tão arrogante, pirata. Somer rugiu e correu para encontrá-lo, tirando os dois jites curtos da cintura e girando-os nas mãos antes de agarrá-los com força. Eles eram de um branco prateado puro, seus corpos não eram afiados como varas, com um gancho reto em um dos lados, afiado na parte interna. Ele estava acostumado a usar jite como armas, mas essas duas não tinham pedras de prisma do mar nas pontas. Em vez disso, eram um par de lâminas famosas. Fenze, quebra, dobra brusca. Clang, clang, faíscas voaram. Aqui, preto como tinta, impregnou ambas as armas. Somer usou o gancho reto na guarda de seu jite para travar firmemente as lâminas de Zoro. As bordas frias tremiam continuamente, produzindo um som metálico. Os dois estavam presos em um impasse, lutando por forças. Um pouco interessante, Somer, disse Zoro com um sorriso frio, os músculos dos braços salientes. Nigorizaki. Bang. A força pesada o pressionou, fazendo o corpo de Somer afundar. O chão sob seus pés chegou a rachar. As duas espadas longas foram retiradas e golpeadas novamente. Somer saltou para trás, estufou as bochechas e de repente exalou uma nuvem de fumaça que cobriu toda a área. Apagão. Fênix de 108 libras. Zoro rapidamente balançou sua espada de baixo para cima, e um corte verde voou e dividiu a fumaça diante dele em dois. Bum! A fumaça crescente explodiu em ambos os lados dele, uma fumaça preta e espessa misturada com um grande número de brasas voadoras. Somer enganchou o jite com o polegar, juntou as palmas das mãos e controlou a fumaça escaldante gerada pela explosão. Fumaça preta, brasas ardentes ligando cidades. A fumaça espessa e escaldante, como se estivesse viva, rolou e avançou em direção a Roronoa. Zoro manteve os braços na horizontal, deu um passo à frente e girou o corpo. O fluxo de ar pareceu envolver suas espadas gêmeas. Corda preta, grande tornado do dragão. Uma rajada de vento cortante como uma lâmina surgiu do chão, soprando para longe a fumaça preta que subia em espiral em direção ao Somer no ar. Lançador branco. A parte inferior do corpo de Somer expeliu fumaça, impulsionando seu corpo. Sua velocidade aumentou um pouco, e ele desviou do tornado antes de mergulhar. De repente, ele viu pelo canto do olho uma figura negra pisando no ar e ascendendo rapidamente para atacá-lo. Caminhada no céu. Sanji voou na frente do oponente e com um chute giratório, acertou com sua perna vermelha em chamas. Tiro de Molton. Bang. Somer cruzou os braços para bloquear. A força do golpe o jogou para trás, sem nenhuma alavanca no ar. Rangendo os dentes, ele transformou seus braços em fumaça e os cuspiu, seus punhos estendidos agarrando o jite enquanto ele cortava ferozmente. Sanji levantou rapidamente a perna e chutou o jite por baixo. Seu corpo e o punho se tocaram e imediatamente se afastaram. Assim que pousou, ouviu Zoro zombar com desdém do lado. Maldito cozinheiro. Não preciso da sua ajuda, eu mesmo cuido disso. Cabeça de mosgo idiota, agora não é a hora de se preocupar com essas coisas. Temos que acabar com ele rápido. Provavelmente tem uma pessoa incrível lá embaixo. Sanji franziu a testa com uma expressão séria. Por que Somer estaria no 5º andar? Se a marinha tivesse fortalecido as defesas de Impel Down, eles deveriam estar nos navios de guerra do lado de fora. Lembrando do encontro deles em Water 7, a cena dele aparecendo com Garp, e então combinando isso com Ace sendo irmão de Luffy, e Garp sendo avô de Luffy. Sanji de repente teve um palpite ruim. Você não tem um cérebro ruim. Você acertou. O velho está no 6º andar agora. Somer falou em voz baixa. Se você tivesse vindo um dia antes ou um dia depois, provavelmente teria libertado o Ace. Seu timing é realmente infeliz. Embora ele tenha dito isso, Somer na verdade não tinha confiança em seu coração. Tendo passado algum tempo com Garp, ele sabia que o outro era um homem apaixonado. Pedir que ele mandasse os 2 netos para a prisão provavelmente era demais para ele. Somer só esperava que Garp não fizesse nenhuma tolice. A tripulação do Chapéu de Palha era uma coisa, mas a execução pública de Ace já havia sido anunciada ao mundo. Eles não tinham saída. Se Ace fosse resgatado, seria um fracasso completo para toda a organização da Marinha, e sua reputação aos olhos dos civis do mundo despencaria. Então é verdade. Ao ouvir as palavras de Somer, o rosto de Sanji ficou ainda mais sombrio. Até Zoro não conseguiu evitar franzir a testa. A reputação de um homem o precede. Pelas experiências de sua jornada, ele sabia muito bem que sua própria força não era nada especial naquele mar cheio de potências. E que escolha Luffy faria? Ao contrário de antes, desta vez ele enfrentaria sua própria família. Será que ele ainda seria tão resoluto quanto antes? Ousando se distrair enquanto luta comigo? Você está me menosprezando demais, pirata. Somer soltou fumaça branca furioso enquanto seu corpo mergulhava do ar. Ufa! Pensar demais agora é inútil.
Vamos acabar logo com isso e ir ajudar o Luffy. Não sei por que esse quatro olhos maldito está enrolando. Zoro soltou um longo suspiro, olhou para a figura voando do céu e gritou em voz baixa, maldito cozinheiro, dá-me um pontapé. Com isso ele arrastou suas espadas longas que emitiam uma luz fria e cortante, correu em direção a Sanji com passos leves, saltou levemente no ar e dobrou as pernas. Não me dê ordens, seu desgraçado. Sanji protestou alto, mas seu corpo foi muito honesto, extinguindo as chamas ardentes em seu pé. Força aérea tire. Ele girou sobre o pé esquerdo, girou o corpo em um círculo e balançou a perna direita para cima com força, de baixo para cima. Zoro pisou em sua perna que atacava rapidamente e usando a força reativa aterrorizante, empurrou na direção oposta, transformando-se instantaneamente em um raio verde de luz e disparando para fora. Aura demoníaca, estilo das 9 espadas. Suas 2 espadas longas estavam cruzadas à sua frente, e um brilho frio brilhou em seus olhos. Fracamente fantasmas pareciam se condensar ao redor dele, transformando-o em um Azura de 3 cabeças e 6 braços. Azura, Majestade Pierce. Zing, o som de uma espada zumbia em seus ouvidos. Nas pupilas chocadas de Somer, todo o espaço perdeu a cor, e a luz de uma espada pareceu atravessar o céu e a terra. Estrondo. Silenciar. A lâmina afiada arrancou seu jite e cortou seu peito, fazendo com que um grande jato de sangue jorrasse de seu corpo. Bang! O mergulhador Somer perdeu o controle, caindo na neve e abrindo uma vala de dezenas de metros de comprimento. O sangue escarlate tingiu um pedaço de neve branca e pura como uma flor de ameixeira solitária florescendo no frio. Estrondo. Droga. Um par de jites estava cravado no chão ao lado dele. Somer ergueu as pálpebras fracamente. Em sua visão gradualmente turva, uma figura azul liderando várias pessoas chegou. Reagrupou-se com Zoro e Sanji e então correu direto para as profundezas do campo de neve. Seu velhote, não me decepcione. A garganta rouca de Somer lutou para pronunciar as palavras, e então seus olhos ficaram pretos enquanto ele desmaiava. Ao mesmo tempo, no raramente conhecido 6º nível de Impel Down, o Inferno Infinito, Luffy correu descontroladamente por esta masmorra escura, seguido por Nami, Kid e Law. Ao lado dele estava um homem corpulento, com membros desproporcionalmente curtos, maquiagem pesada no rosto e um cabelo afro-azul púrpura. Olhando para o homem que apareceu de repente, dizendo ser Ivankov e que queria fugir da prisão com eles, Nami ficou cheia de dúvidas. Rainha de Okama, nível 5.5, novo paraíso humano. Ela ficou completamente perplexa com o que ouviu. Mais importante ainda. Então, depois de toda essa conversa, por que você quer nos ajudar? Real. Embora eu esteja em Impel Down, ao recolher jornais das latas de lixo dos guardas, também podemos entender que o mundo está em crise. O rosto grande de Ivankov estava cheio de excitação quando ele explicou. Meu camarada dragão definitivamente aproveitará esta oportunidade para fazer uma jogada, e acontece que vocês estão causando um rebuliço em Impel Down. É o destino. Agora é a hora de eu sair. Com isso, Ivankov ficou na ponta dos pés e começou a girar animadamente como se estivesse dançando balé. Dragão? Você conhece o pai do Luffy? Você também faz parte do exército revolucionário? Nami entendeu a palavra-chave. Luffy também não conseguiu evitar virar a cabeça para olhar para outra pessoa com uma expressão confusa. Ivankov não escondeu, dizendo francamente, é isso mesmo. Já que estamos cooperando, vou revelar minha identidade para mostrar minha sinceridade. Sou um membro do revolucionário, hein? Dragon é seu pai. Bang. Os olhos de Ivankov se arregalaram enquanto ele gritava, seu corpo inteiro voando para trás do nada e batendo pesadamente contra a parede. Igualmente boquiabertos estavam Kid e Law atrás dele, que gritaram. Você é filho do líder do exército revolucionário? Multiplicação 2. Ah, embora eu nunca o tenha conhecido, foi o que o vovô disse. Luffy disse a eles com uma expressão calma. Ivankov correu novamente, olhou profundamente para Luffy e ficou em silêncio. Ele não parecia estar mentindo. Sua mente reproduziu memórias relacionadas ao dragão. Chapéu de palha, você é do East Blue? É, e daí? Ivankov testou com mais algumas perguntas simples. Embora fosse inacreditável com base nas informações que ele tinha, provavelmente era verdade. Nesse caso, tenho ainda mais motivos para te ajudar. Se fosse em qualquer outro momento, seria uma coisa. A expressão de Ivankov não pôde deixar de ficar séria. Mas hoje, por acaso, tem uma pessoa muito forte em Impel Down. Provavelmente não será tão fácil escaparmos. O que? Nami se assustou. A pessoa mais forte de Impel Down não é o Magellan? Reiner disse que ele aguentaria. Ivankov respondeu, não, sua informação não está errada. É que hoje, o herói da marinha. Ah. De repente, uma voz veio das profundezas do corredor. O grupo parou imediatamente, prendeu a respiração e olhou para a silhueta que se aproximava da escuridão. A figura de Garp emergiu lentamente da escuridão, rindo alto enquanto gritava. Você tem muita coragem. Ousar tirar alguém da prisão. Vejam só como eu mando todos vocês para a cadeia, um por um com um único soco. Barba Branca. Olhando para o grupo de pessoas que havia parado diante dele, Garp ficou subitamente atordoado, completamente perplexo. Por outro lado, ao ver o rosto de Garp, que frequentemente aparecia nos jornais, Kid e Law instantaneamente mostraram expressões de terror. Viemos causar um rebuliço em Impel Down, mas ninguém disse que o herói da marinha estava aqui. E comparado a eles, os olhos de Luffy se arregalaram ainda mais, e seu queixo caiu no chão, em choque. Vovô, Luffy. Garp ficou igualmente perplexo.
Avô e neto se entreolharam, ambos completamente perplexos. Por que é você? Ouvindo a conversa ridícula deles, Kid, Lo e Ivanko foram imediatamente lançados para trás, batendo pesadamente contra a parede, olhando para os dois em choque. Vovô, multiplicação 3. Que diabos de reunião de família é essa? Capítulo 186. Os dois reis da tripulação do Chapéu de Palha, um choque de Aki do Conquistador. Vovô, o que você está fazendo aqui? Luffy, em meio ao choque, rapidamente ligou os pontos. Será que sim? Você está aqui para salvar o Ace também? Garp abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Observando o traço de expectativa nos olhos do neto à sua frente, por um instante ele não soube o que dizer. Após um momento de silêncio, finalmente suspirou e disse com a voz fraca. Ace está lá dentro. Vá vê-lo uma última vez. Vou te dar um tempo. Uma última vez. Luffy olhou fixamente para ele, parecendo não acreditar que tais palavras sairiam da boca de Garp. Do que você está falando, vovô? O Ace vai ser executado. Ele vai morrer. Uma mistura de ansiedade, confusão e raiva tomou conta de seu coração. Luffy cerrou os punhos com força e questionou em voz alta. Eu tenho a minha posição. Não me force, Luffy, disse Garp com os dentes cerrados e em voz baixa, virando a cabeça para evitar o olhar que lhe partia o coração. Ele era um fuzileiro naval. Luffy e Ace eram piratas. Este era o caminho que eles próprios haviam escolhido. Ele deveria saber que esse dia chegaria. O bloco inteiro ficou em silêncio. Os poucos espectadores não ousavam respirar. Eu definitivamente salvarei o Ace, disse Luffy e então se calou. Ele olhou profundamente para o outro e caminhou em direção ao interior. No corredor sombrio, só restava o baque-baque-baque de suas sandálias no chão. Nami falou hesitante. Podemos passar? A expressão solene de Garp tomou conta de todos. Sua aura imponente e poderosa sem ser raivosa, fez seus corações saltarem até a garganta. Uma gota de suor frio escorreu inconscientemente por suas testas. Brincadeira. Nami recuou imediatamente, acenando com as mãos e rindo timidamente, já tendo um plano em mente. Agora não é hora de lutar. Vários dos principais lutadores ainda não chegaram. Reiner disse uma vez que a força de Garp era assustadora. Os poucos que restavam provavelmente seriam abatidos em um instante. A ideia dela era simples, esperar que Reiner viesse e a apoiasse. Kid, ao lado, engoliu em seco e mexeu os dedos. Ele certamente conhecia o grande nome de Garp, mas em meio ao medo estava começando a ficar inquieto. Se eles pudessem se unir e derrotá-lo, essa viagem para Impel Down valeria muito a pena. Law olhou para ele de soslaio, claramente tendo adivinhado seus pensamentos. Ele não pôde deixar de suspirar internamente. Você é mesmo um bruto, Kid. Ace, onde você está? Luffy. Enquanto eles se enfrentavam, Luffy corria por dentro gritando. Ao ouvir uma voz familiar, ele virou a cabeça abruptamente. Em uma cela individual, Ace estava ajoelhado no chão, com as mãos firmemente presas em algemas, olhando para ele em choque. Ace gritou incrédulo. Por que você está aqui? Ótimo, Ace. Luffy correu para frente, ansioso, ergueu o punho e bateu nas grades da cela. Estou aqui para te salvar, Ace. Espere por mim, eu te tiro daqui agora mesmo. Bang. Espera, Luffy. Não adianta. Estou algemado com pedra do prisma do mar. Como você entrou aqui? Não encontrou o vovô? Ace falou apressadamente para detê-lo. Ele nunca imaginaria que encontraria Luffy aqui. Não se preocupe com isso por enquanto. Espere até eu destruir esta cela. Vai ter um jeito de colocar as algemas. Bang. Luffy o ignorou, batendo furiosamente o punho repetidamente. Ele nunca tinha visto Ace em um estado tão patético. Sua mente estava uma bagunça completa, incapaz de pensar em mais nada. Bang. 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 Ao ouvir a comoção, Garp lá fora suspirou desamparado. Esse maldito garoto. Como esperado, ele continua tão imprudente. Assim que ele se virou para entrar, Svi, uma figura corpulenta assobiou pelo ar, disparando à distância em alta velocidade. A aparência feroz com o rosto verde e presas o fez parar. O ogro de guerra não deu nenhum aviso, seu soco poderoso explodiu em direção ao seu peito. Bang! Garp rapidamente levantou os braços e os cruzou para receber o golpe. O ataque rápido lançou seu corpo para trás, atravessando uma parede e caindo em uma cela. Reiner, ao ver o familiar morto-vivo, o coração de Nami saltou de alegria. Ela imediatamente virou a cabeça e, de fato, aquele homem estava correndo da escada. As figuras de Zoro e Sanji apareceram atrás dele, seguidos por Robin e os outros, e todos os supernovas. Todos chegaram. Você está bem, Nami? Reiner parou na frente dela. Olhou rapidamente para ela e, vendo que Nami não estava ferida, suspirou aliviado. Seu olhar então pousou gravemente na cela onde Garp havia caído. Ele já tinha ouvido falar de Garp por Sanji. Isso era um verdadeiro problema. De todas as coisas que ele havia calculado, ele não havia calculado isso. A imagem dele destruindo uma ilha com um só soco ainda estava fresca em sua mente. Se esse velho levasse a sério, todos poderiam ser aniquilados aqui. Onde está o Luffy? Luffy está lá dentro. Parece que ele já encontrou Ace e Nami explicou rapidamente a situação. Reiner colocou a mão no ombro dela e se aproximou. Deixe isso conosco. Vocês vão encontrar a chave primeiro. Eu já mandei Inazuma buscar a chave, garoto cobra negra. De repente um rosto grande e muito maquiado apareceu ao lado dele, piscando para ele enquanto gritava. Reiner franziu a testa e lançou ao outro um olhar estranho. Uma impressão também surgiu em sua mente.
O rei Okama, um membro do exército revolucionário. Ele quase se esqueceu de que essa pessoa também estava na prisão. Ele é Ivankov. Ele está conosco por enquanto, explicou Nami simplesmente. Bum. Assim que ela terminou de falar, as ruínas ao longe foram destruídas por um soco, e a atenção de todos foi atraída. A figura de Garp emergiu da fumaça espessa. Ele limpou a poeira fina das roupas e sorriu. Suas asas ficaram bem fortes, garoto Reiner. Você até ousa ser rude comigo. Cufa. Reiner soltou um longo suspiro sem falar e acenou com a mão para convocar todos os seus mortos-vivos. Não desperdicem seus esforços, seus pirralhos. Comigo aqui hoje, vocês não vão conseguir de jeito nenhum. Garp falou em voz baixa, juntou as mãos e estalou o pescoço, fazendo um som áspero com os ossos. Sua aura se elevou de repente. Um homem diante de uma dúzia de pessoas, mas sua presença as dominava. O tempo que te dei está quase acabando. Traga esse pirralho aqui. Sim, vice-almirante Garp. Uma resposta veio das profundezas do corredor. No instante seguinte, todo o corpo de Luffy foi lançado para longe em alta velocidade. Existe outro mestre? Reiner ficou imediatamente alarmado. Espera aí, velho. Quantas pessoas você trouxe para visitar um prisioneiro? Baki. Luffy deu uma cambalhota no ar e pousou ao lado dele, rangendo os dentes enquanto olhava para as profundezas sombrias. Droga. Acabei de arrombar a cela. E onde seu olhar caiu, um homem com nariz aquilino e um chapéu marrom escuro saiu com uma expressão sombria. Reiner o reconheceu de relance. O ajudante de Garp, Bogard. Não seria exagero dizer que os dois eram inseparáveis. Sua força era desconhecida. Ninguém o tinha visto lutar, mas inúmeras lendas sobre ele circulavam online. Seu limite máximo de força era desconhecido, mas como ele estava ao lado de Garp mesmo durante o incidente do Vale de Deus, ele não podia ser fraco. Um canto da boca de Zoro se ergueu enquanto ele dava um passo à frente, sacando as 3 espadas longas da cintura, seus olhos ardendo enquanto encarava o outro. Consigo sentir o cheiro de um espadachim poderoso. Os fuzileiros navais posicionados lá fora provavelmente estão prestes a persegui-los. Alguém precisa contê-los. Deixe a retaguarda conosco. Sanji acendeu um cigarro e se virou para caminhar em direção à escada. Deixando Reiner, Luffy, Zoro, Kid, Law e Ivankov, o resto seguiu Sanji para trás. Hahaha, isso vai ser um bom show. Vendo a situação, os ferozes prisioneiros trancados nas celas imediatamente se revoltaram. Um por um, eles se aproximaram com sorrisos selvagens, agarrando as barras e sacudindo-as com força, criando um barulho estridente. Vão em frente, pirralhos. Matem o Garp. Aquele pirralho é neto desse velho, certo? GGG. Seria melhor se toda a sua família fosse exterminada. Um bando de escória. Vocês são tão barulhentos. Garp sorriu, exibindo uma boca cheia de dentes brancos como a neve, com um brilho vermelho nos olhos. Vocês todos se esqueceram de como foram jogados aqui pelos meus punhos de ferro antigamente. Com seu rugido explosivo, uma aura monstruosa irrompeu de seu corpo. Bum! Todo o 6º nível selado foi instantaneamente varrido por um vento forte. De Garp no centro, um Haki invisível atacou freneticamente a mente de todos. Esse cara. Kid cerrou os dentes e levantou o braço para proteger o rosto. O impacto espiritual, que parecia ter tomado forma física, fez seu coração tremer sem fim. Seus pirralhos. Querem causar problemas debaixo do meu nariz? Chegaram 100 anos antes da hora. A expressão de Garp era feroz, e a aura em seu corpo se intensificou mais uma vez. Rachaduras apareceram no chão. E as células construídas em pedra começaram a ruir, lascando-se. Só então, para surpresa de todos, 2 figuras enfrentaram o poderoso Haki do Conquistador e avançaram. Os olhos de Luffy estavam arregalados de raiva. Eu definitivamente vou te salvar. Você está ficando velho, Garp. A expressão de Reiner era desvairada. Ele desabotoou o colarinho e deu um passo pesado para a frente. Se você quer assustar as pessoas, tanto aqui não é suficiente. 2 ondas de Haki do Conquistador irromperam de repente. Espalhando-se a partir deles como centro, eles bateram ferozmente contra o Haki de Garp. Bum! No momento em que as 3 ondas de Haki colidiram, incontáveis raios vermelhos escuros explodiram no pequeno espaço. Com o ímpeto de destruir tudo em seu caminho, ele avançou loucamente. Uma densa teia de raios negros explodiu por todo o céu e a terra. Ondas de pressão de ar irromperam, como se fossem destruir e esmagar tudo. Esse choque de vontades fez o coração de todos tremer. As 3 auras se empurravam para frente e para trás, em um impasse contínuo. Nas celas ao redor, prisioneiros cujas vontades estavam sendo desgastadas começaram a espumar pela boca, seus olhos revirados enquanto eles desabavam. Bang! Um estrondo de trovão sacudiu o chão. As 3 ondas de Haki se estilhaçaram simultaneamente, transformando-se em incontáveis pontos de luz vermelha e azul que se dissiparam no ar. Esse choque transformador do Haki do Conquistador finalmente diminuiu, e ao mesmo tempo todo o espaço caiu em um silêncio mortal. Os olhares chocados de todos estavam firmemente fixos nessas 3 pessoas. Ivankov olhou para Reiner e Luffy em choque, murmurando para si mesmo. Em um navio, há 2 pessoas com a disposição de um rei. Capítulo 187. A situação piora.
As 3 ondas de Aki se dissiparam no ar simultaneamente, deixando apenas uma bagunça no chão. Nas celas ao redor, muitos prisioneiros até reviraram os olhos e desmaiaram um após o outro. Na tortura sem fim, até mesmo aqueles que antes eram vilões infames no mar tiveram seus espíritos esmagados há muito tempo. Na masmorra silenciosa, Reiner e Luffy, sem dúvida, tornaram-se o foco de todos os olhares. Todos ficaram chocados com as 2 figuras paradas diante de Garp. Kid os encarou com uma expressão complicada. Sua arrogância habitual havia sofrido um duro golpe pela primeira vez naquele dia. Pensar que havia sido superado por piratas da mesma geração. Seu coração estava tomado pela má vontade. Ah. Nada mal, Luffy. É realmente meu neto, como esperado. Parece que não posso subestimar os jovens. Olhando para os 2 pirralhos arrogantes à sua frente, Garp riu alto, sentindo-se genuinamente satisfeito com a performance de Luffy. Seja um fuzileiro naval ou um pirata, pelo menos ele havia verdadeiramente e claramente escolhido seu próprio caminho. Nesse caso, então deixe-me ver se a sua determinação consegue quebrar esses meus punhos de ferro. Garp arregaçou as mangas do traje. Um poderoso Aki queimou como chamas, rapidamente impregnando seu par de punhos indestrutíveis. Aí vou eu, Luffy. Os olhos de Reiner endureceram. Mesmo que você seja meu avô, eu não vou me conter. Marcha em segundo. Bang. O olhar de Luffy era resoluto enquanto ele abria as pernas e batia com o punho no chão. Vapor branco irrompeu instantaneamente. Svi. Sua sombra desapareceu em um instante, deixando apenas alguns fios de fumaça branca e um braço estendido em seu lugar. Então ele imediatamente apareceu na frente de Garp, seu punho giratório socando, rasgando o ar invisível. Borracha. Bala espiral de jato. Bang. Um enorme punho de osso encontrou dele, desabando. Os 2 punhos colidiram, e um anel de ondas de ar explodiu para fora. Ainda muito verde, seu pirralho. Após um impasse de menos de um momento, com um grito de Garp, seu braço inteiro atravessou seu peito como uma faca quente na manteiga, fazendo-o voar. Então ele deu um passo pesado e empurrou com força, transformando-se em uma bala de canhão humana e avançando em direção a Reiner. Faz um bom tempo desde a última vez que te bati, garoto Reiner. E quando as pessoas envelhecem, elas gostam de relembrar o passado. Reiner acenou casualmente para a frente. Um morto-vivo alto surgiu de trás dele para encontrar Garp, provocando uma rajada de vento que fez seus cabelos dourados dançarem descontroladamente. Bang! Os 2 punhos colidiram como balas de canhão. O som abafado e massivo explodiu nos ouvidos de todos. Os 2 braços estavam entrelaçados, retos como pilares de aço, nenhum cedendo um centímetro. A aplicação da força não é ruim, e sua força é ainda mais exagerada. Mas ainda não é o suficiente. O olhar de Garp se concentrou. O Aki em suas mãos ficou muito mais espesso, brilhando como uma chama ardente. Ele dobrou ligeiramente as pernas, afundou o corpo e exerceu força novamente. Punho de osso. Impacto. Bum. Vários raios de relâmpago vermelho escuro se espalharam de seu punho. O impacto irrompeu com seu soco, destruindo o braço do ogro de guerra com uma força devastadora. Então o impacto atravessou o espaço e continuou a ir em direção a Reiner. Diante daquele golpe terrível envolto no Aki do Conquistador, uma figura de vestes brancas se posicionou horizontalmente à sua frente. Um brilho frio pareceu brilhar nos olhos de Sukuna. Clang! Um golpe enorme que parecia perfurar o céu e a terra, como uma lua crescente, encontrou o impacto sibilante de frente. Bum! Uma energia violenta explodiu no ar. Uma forte rajada de vento atingiu o chão, despedaçando os escombros e levando-os embora completamente. E a figura de Garp avançou novamente enfrentando aquele impacto. Reiner não ousou ser descuidado nem um pouco. Aglomerados de areia amarela condensaram-se, formando 3 portões pesados à sua frente, que foram rapidamente imbuídos de Aki negro. Truques chamativos. Acha que pode me parar com essas coisas? Muito ingênuo, garoto. Bang, bang, bang. Garp balançou os punhos para a esquerda e para a direita, e as pesadas paredes de areia desmoronaram sucessivamente, transformando-se em areia voadora. Reiner naturalmente não esperava interceptá-lo. O morto-vivo Frieren ergueu o cajado e apontou para a frente, enquanto raios violentos se acumulavam continuamente. Até que a última defesa foi aberta com um enorme buraco, e a figura corpulenta de Garp foi revelada dentro dele. Um enorme raio de luz iluminou todo o espaço escuro, envolvendo-o instantaneamente com temperaturas altíssimas e assustadoras. Tekai. Um grito baixo veio de dentro do feixe de luz azul. Garp abriu as pernas e as plantou firmemente no chão, seu corpo revestido por uma espessa camada de Aki. Diante desse movimento que poderia aniquilar tudo, ele decidiu enfrentá-lo de frente. Quando o relâmpago ofuscante desapareceu gradualmente, ele revelou a figura lá dentro, coberta por um Aki escuro como breu que fluía com uma luz escura. Garp, como um demônio, investiu contra ele novamente, sorrindo enquanto falava. Finalmente consegui arranhar minha pele. Nada mal, garoto Reiner. Então sua pele deve ser bem grossa. Você provavelmente não toma banho muito. Um canto da boca de Reiner se ergueu. A figura do ogro de guerra surgiu novamente atrás dele, correndo em direção ao oponente. Bang! Um soco rápido encontrou um contra-soco, e todas as lajes cinzentas sob seus pés se espatifaram. Bang! 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 Os 2 lados se esforçaram ao máximo, seus punhos de carne e osso colidindo continuamente.
produzindo sons de impacto surdos enquanto ondas de choque se espalhavam pelo espaço estreito. O ogro de guerra levantou a perna para dar uma joelhada no rosto do oponente, mas foi bloqueado por uma cotovelada para baixo da outra. Em seguida, empurrou para frente com a palma da mão, atingindo com força a cabeça do oponente. Bang! O corpo de Garp foi empurrado para trás, mas ele se firmou com apenas um pé no chão. Girou sobre o pé e estendeu a perna direita, chicoteando-a violentamente na cintura do ogro de guerra. A perna inteira, pele e carne, afundou profundamente. O ogro de guerra foi arremessado para o lado. Garp imediatamente aproveitou a oportunidade, levantou voo e com um único passo avançou em direção a Reiner. Borracha. Carimbo de jato. A figura de Luffy avançou pela lateral novamente. Um chute voador atingiu o corpo do oponente, mandando-o voando em direção à parede. E então, um círculo translúcido apareceu do nada, envolvendo Garp em sua borda. Sala. A habilidade da fruta Op Op foi ativada. Do outro lado do círculo, Law, a dezenas de metros de distância, sacou Kikoku e o balançou no ar vazio. Amputar. Um corte invisível e sem sombras dividiu tudo no espaço em dois. Várias células resistentes foram instantaneamente raspadas de um canto, que flutuou para cima. No entanto, a expressão de Law era grave. Como esperado, não consigo cortar o aqui dele. Nem um único corte. Que desespero! Em todo o espaço, apenas Garp permaneceu completamente ileso. Uma camada de aqui negro como breu já cobria sua cintura no momento em que ele brandiu a espada. Reiner, por outro lado, achava que isso era natural. Aqui de observação para prevenção, aqui de armamento para resistência. Desde que fosse treinado para ser forte o suficiente, aqui era o mais útil para lidar com todos os tipos de habilidades bizarras. Garp estava claramente nessa categoria. Como um especialista em taijutsu com domínio extremamente alto de todos os 3 tipos de Haki, o oponente era forte em todos os aspectos, sem nenhuma falha. Soru! Os pés de Garp tocaram o chão rapidamente. Sua figura atravessou instantaneamente o espaço envolto pelo círculo transparente e chegou ao outro lado. Cuidado! Luffy gritou, usando a mesma técnica de movimento para seguir em alta velocidade. A palma da mão de Law estava voltada para cima, seus 5 dedos voltados para o céu. Todo o seu corpo desapareceu imediatamente do local e chegou onde Garp estivera inicialmente. No entanto, a cena diante de seus olhos mudou. Assim que ele pousou, suas pupilas dilataram-se instantaneamente. Refletido nelas ainda estava aquele rosto aterrorizante. Antes mesmo de você se mexer, eu já sabia onde você iria aparecer. Você precisa praticar mais, garotos, zombou Garp, com um olhar frio e desdenhoso. Bang! Uma perna sibilante disparou, fazendo Law voar. Ele sentiu como se todos os ossos do seu corpo tivessem se espalhado. Todo seu corpo raspou no chão por dezenas de metros, só parando quando foi segurado por uma mão perto de Reiner. Kizaru consegue derrotar uma supernova com um chute. Se fosse Garp, ele conseguiria com um soco só. A chamada probabilidade de 50% de Hawkins poderia depender da decisão de Garp de se conter ou não. Reiner suspirou silenciosamente, largou a pessoa que estava segurando e continuou a controlar seus mortos-vivos para avançar e ajudar Luffy. Tosse, tosse, tosse. Obrigado, Cobra Negra. E Law se ajoelhou, usando sua espada longa para se apoiar, limpando o sangue do canto da boca enquanto falava fracamente. Me faça um favor. Embora salvar Ace seja da nossa conta e não tenha nada a ver com você, não precisa ser exigente em um momento como este. Reiner olhou para ele e disse, não há tempo para esperar pela chave. Vamos segurá-los aqui. Você se esgueira até as celas e usa sua habilidade para libertar 2 pessoas. Law ficou perplexo. 2 pessoas? Milímetros. Reiner continuou. Além do Ace, há outro senhor da guerra chamado Jinbe. Ele é um homem-peixe. Você devia saber a aparência dele. Tudo bem, tudo bem. Eu entendo, disse Law, lançando-lhe um olhar profundo. Ele se levantou e recuou, circulando o campo de batalha à sua frente para se esgueirar em direção às profundezas da masmorra. A batalha feroz no 6º nível continuou. Além de Reiner e Luffy lutando contra Garp, Zoro, Kid e Ivankov também estavam ao lado, travando uma batalha feroz contra Bogard. E fora da masmorra, na passagem que conecta o 5º inferno congelante e o 6º inferno infinito, um grande número de fuzileiros navais de fora de Impel Down chegou, perseguindo-os até aqui. Sanji e os outros estavam ali, lutando arduamente para interceptar essa grande força enviada pelo quartel-general da Marinha. Ao mesmo tempo, no 4º nível do inferno flamejante, um homem sem camisa sacudia Magalhães, que jazia nas ruínas com urgência. Guardião, você está bem? Acorde. Se não se levantar, o cargo de guardião será meu. Tosse, tosse, tosse. Em meio ao tremor violento de Aniabal, Magalhães finalmente conseguiu levantar as pálpebras com dificuldade. Sua visão turva gradualmente se tornou clara, e ele disse com a voz rouca, é você, ah? Qual é a situação agora? As supernovas, lideradas pela tripulação do Chapéu de Palha, invadiram o 6º nível. Elas estão lutando contra o vice-almirante Garp agora, e os fuzileiros navais também foram ajudar. Aniabal falou com urgência e acrescentou, só por precaução. Também liguei para o quartel-general da Marinha pedindo reforços. Um almirante já foi enviado e chegará em breve. É mesmo? Agora nós da Impel Down estamos completamente desprestigiados. Magalhães se ergueu com uma das mãos, ficando meio ajoelhado. Mas, muito bem, Aniabal. Capítulo 188. Preparando-se para escapar. Inferno infinito na masmorra sombria. Bang!
A cabeçada de Garp acertou com força a cabeça de Luffy, fazendo-o inclinar a cabeça para trás e jorrar sangue do nariz. Muito fraco, Luffy. Assim, como você vai salvar o Ace de mim? Garp rugiu com raiva e imediatamente desferiu um soco que caiu como um meteoro, perfurando o abdômen de Luffy e jogando no chão, apenas para ele saltar de volta. Bang! O chão se despedaçou formando um buraco fundo, com escombros voando para todos os lados. Puvá! Luffy cuspiu um bocado de sangue, suas pupilas se contraindo como agulhas, sentindo como se sua consciência estivesse prestes a voar para fora de seu corpo. Mas uma forte vontade em seu coração o estimulava continuamente, fazendo com que o poder surgisse de seu corpo já exausto. As pupilas desfocadas de Luffy recuperaram a clareza. Ele agarrou Garp pela gola com força e desferiu um soco furioso. Eu definitivamente vou salvá-lo. Bang! Inconscientemente, um toque de uma cor preta invisível impregnou seu braço. O punho atingiu a bochecha do outro, comprimindo a carne. O corpo de Garp era tão inabalável quanto uma montanha. Ele apenas virou a cabeça para o lado e cuspiu uma flecha de sangue. Ele agarrou o pescoço de Luffy com força e levantou seu braço grosso, rangendo os dentes. Olhando para a figura encharcada de sangue em sua mão, o punho que Garp segurava no ar tremia, um traço de intolerância transparecia em seus olhos. Essa hesitação momentânea foi imediatamente aproveitada como uma oportunidade. O ogro da guerra correu para o seu lado. Dando um grande passo que destruiu o chão, seu braço dobrado disparou como uma bala de canhão, explodindo em seu peito. Bang! O corpo de Garp girou como uma hélice enquanto ele era lançado para trás em alta velocidade. Uma sombra branca imediatamente o perseguiu, chegando acima dele. Os 5 dedos de Sukuna se curvaram para baixo e golpearam com força. Vários cortes surgiram do nada, como se fossem capazes de cortar o próprio espaço. Silêncio! 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 Uma grande quantidade de sangue pareceu jorrar enquanto vários cortes chocantes apareceram no corpo robusto do outro. Garp cerrou os dentes e chutou o oponente para trás, raspando a cabeça no chão enquanto ele abria uma trincheira de dezenas de metros de comprimento. Vice-almirante Garp. Ao ver Garp ferido, Bogard olhou rapidamente. Zoro, aparando as 2 espadas do oponente, ficou imediatamente descontente. Ei, olhando para os lados durante uma luta? Você está me menosprezando demais. Isso mesmo. Morte Wink. Bang. O grande rosto de Ivankov apareceu ao lado de Bogard. Seus grandes olhos com cílios longos piscaram. Uma onda de choque invisível irrompeu do nada, atingindo o corpo de Bogard e o arremessando para longe. Não se distraia, Bogard. Não sou tão fácil de matar, disse Garp, levantando-se do chão e deixando o sangue dos vários ferimentos de espada em seu peito escorrer. Ele cruzou os braços, estendeu-os ao lado do corpo e os apoiou na cintura. O Haki do armamento o inundou mais uma vez e sua aura não diminuiu nem um pouco, como se aqueles ferimentos não tivessem efeito algum sobre ele. Que chatice! Reiner não pôde deixar de estreitar o olhar. Esta foi a única vez até então que conseguiram infligir algum dano substancial a Garp. Como um especialista em taijutsu puro, o outro era definitivamente o melhor em termos de resistência e casca grossa. Do seu lado, apenas o ogro de guerra e Sukuna poderiam romper sua defesa em uma batalha frontal. Frieren e o demônio da arma estavam apenas arranhando-o. A força de seus movimentos mal conseguia romper sua defesa. No futuro, terei que obter um modelo de almirante para fortalecer Frieren. Antes que pudesse pensar mais, Garp já havia avançado novamente com os punhos erguidos, gritando com um sorriso. Você é implacável, seu pirralho. Você não sabe respeitar os velhos e cuidar dos jovens. Relâmpagos vermelhos escuros brilhavam ao redor de seu corpo enquanto ele mais uma vez exibia a técnica de revestimento com o Haki do Conquistador. Seu punho parecia agarrar o ar solidificado com força. Ele estufou o peito, arqueou as costas e desferiu um soco em Reiner à distância. Impacto do punho de osso. Um forte impacto rasgou o espaço, formando um feixe de vácuo que destruiu tudo em seu caminho. O ogro de guerra segurou sua espada larga horizontalmente na frente de Reiner, com as veias de seus braços saltando enquanto ele recebia o ataque com um forte golpe para baixo. Bum! A energia violenta explodiu fazendo-o voar. Sua carne e pele se rasgaram, e seus ossos estalaram sem parar. Garp deslizou pelo chão em alta velocidade. Embora Reiner tenha invocado o ogro de guerra novamente, os ferimentos em seu corpo não puderam ser reparados instantaneamente. A figura deformada não conseguiu bloquear nem por um segundo antes de ser chutada para longe. Clang! Um golpe gigante saiu voando. Os braços de Garp estavam envoltos no Haki do Conquistador. Ele estendeu uma das mãos, agarrou o corte voador e com um súbito esforço, o corte afiado e verde foi esmagado como vidro. Ele seguiu com um soco em Sukuna, que bloqueava seu caminho, rindo selvagemente. Você confia demais nas suas habilidades. É muito perigoso se você chegar perto. Bang! Um punho pesado desceu do alto como uma montanha, jogando os mortos-vivos em um buraco fundo no chão. Assim que ele levantou a cabeça para atacar Reiner, um lampejo de chama azul apareceu diante dele, fazendo-o parecer momentaneamente atordoado. Chifres brotaram de sua cabeça, seu corpo foi envolto em chamas azuis e ele exalava uma aura de morte. O rosto que antes era calmo e gentil de repente se tornou de um demônio. Surpreso, seu velho bastardo? A expressão de Reiner era feroz. Ele levou o punho à cintura e um soco forte e carregado acertou seu rosto sem cerimônia. Bang! A cabeça de Garp foi jogada para trás com um soco forte. Ele bateu o pé com força no chão para se firmar.
Reiner continuou levantando a perna e chutando ferozmente o peito do outro, ao mesmo tempo em que usava força para saltar para trás. Tekai. Bang. O sangue de Garp correu pelo seu corpo, deixando-o duro como aço enquanto ele recebia o chute em cheio. Suas pernas deslizaram pelo chão. Deixando 2 linhas pretas e chamuscadas, ele olhou para cima com grande interesse. Pirralho. Sejam quais forem os seus outros truques, use-os. Se é só isso que você tem, você está em perigo hoje. Isso não é necessariamente verdade. Reiner ergueu um canto da boca. Não viemos aqui para te bater, velho. Quando sua voz diminuiu, o ar subitamente ficou escaldante. O espaço escuro clareou ligeiramente, e chamas abrasadoras saíram das profundezas da masmorra. Punho de fogo. Acompanhado por um grito ressonante, um punho formado por chamas laranja-avermelhadas entrelaçadas engolfou Garp instantaneamente. Uma figura também saltou das profundezas do corredor, agachada no topo de uma cela. Chamas dançavam em seus braços, ombros e outras partes do corpo. Ele olhou para baixo e sorriu encantadoramente. Ei, parece que o velho te deu uma surra de novo, Luffy. Ah, Ace. Luffy olhou fixamente por um momento, depois ficou incrivelmente animado. Ótimo. Isso é ótimo, Ace. Baque. Agora não é hora de ficar emocionado, Ace. Se não derrotarmos Garp, nosso resultado provavelmente não mudará em nada. O som nítido de passos era acompanhado por uma voz grave e pesada. Um gordo azulado saiu lentamente da penumbra. Um par de tamancos de madeira se aproximou. Jinbei aproximou-se de Ace e parou, dizendo em voz baixa. Por favor, permita que este velho lhe dê uma mão. Se eu puder impedir esta guerra, não hesitarei em dar a minha vida. Estou muito grato, Jinbei. Ace respondeu com um sorriso. Antes que pudessem trocar mais algumas palavras, uma aura aterrorizante envolveu instantaneamente toda a área, fazendo com que todos concentrassem o olhar. Ufa, um após o outro, não acredito que você conseguiu libertá-los. Se eu recuar, não haverá ninguém aqui para impedi-lo. Desculpe, Luffy, Ace. Garp exalou uma baforada de fumaça branca pela boca. O último vestígio de sorriso em seu rosto havia desaparecido completamente. Já que você escolheu viver do seu jeito, deveria saber que esse dia chegaria mais cedo ou mais tarde. Não vou mais me conter. Ele está dando tudo de si? Reiner olhou ao redor para as várias pessoas que se enfrentavam. De repente teve uma sensação de déjà vu, como o cerco de Garp em Ashinozu. É uma pena. Ele não trouxe o Kobe. Não vai ser fácil vencer. Se continuassem lutando, o almirante certamente chegaria. Era hora de se preparar para escapar. Ele tirou seu Dendemushi do bolso. Assim que Deskou foi atendido imediatamente como se a pessoa do outro lado da linha estivesse esperando por ele. Moshi. Reiner, é a nossa vez de fazer uma entrada? Milímetro. Frank e Brook preparem-se para ir. Capítulo 189. A fuga da prisão completamente fracassada. No fundo do mar, 9 navios revestidos flutuavam ao redor de Impel Down. Na proa do Mary, o canhão principal sob a cabeça da ovelha estendia-se seção por seção, atravessando a membrana transparente envolvente, com o cano apontado diretamente para a parede inferior da prisão. Energia de cola carregada. Contagem regressiva para disparos de canhão iniciada. Na apertada sala de controle, Frank sorriu, sua mão trêmula pairando sobre um botão vermelho no painel de controle. Esta foi a viagem inaugural de sua arma premiada, e ele não pôde deixar de se sentir emocionado e animado. 3, 2, 1, fogo, clique. Com um grito alto, ele bateu a palma da mão no botão de lançamento. O sistema de energia na cabine do porão do primeiro andar operou rapidamente, enviando uma grande quantidade de energia gasosa para o canhão. À medida que a energia violenta se reunia e acumulava, o cano do lado de fora parecia prestes a explodir. Bum! Um impacto poderoso irrompeu instantaneamente. A água do mar em seu caminho se agitou, causando uma corrente feroz que perfurou o espaço e abriu um buraco na espessa parede de Impel Down. Super! Frank gritou animadamente, erguendo os 2 braços grossos e batendo-os acima da cabeça. Embora a abertura tenha menos de 10 metros de diâmetro, como esperado de Impel Down, ainda é o suficiente. Enquanto falava, ele operou os controles novamente. Um portão na lateral do navio se abriu, e um submarino em forma de tubarão foi empurrado para fora através da membrana do navio. Um submarino, hein? É assustador. Brook estava sentado na sala de controle do Shark Submerge, olhando para a esquerda e para a direita desconfortável. Operando cuidadosamente, ele seguiu a água do mar que entrava em Impel Down, confortando-se. Mas para resgatar a todos, superarei o medo em meu coração. Embora eu seja um esqueleto e não tenha coração, ponto. Dentro do Impel Down, no 6º nível subterrâneo, Infinity Hell. A masmorra sombria tremeu violentamente como um terremoto. Uma parede foi repentinamente destruída, e inúmeros pedaços de entulho foram atirados como balas de canhão. O que está acontecendo? Ao ouvir a comoção atrás dele, Garp imediatamente virou a cabeça. Diante de seus olhos chocados, a água do mar vinda de fora rapidamente entrou, e uma sombra escura emergiu de dentro. Nesse momento, o ogro de guerra aproveitou a oportunidade para correr na frente dele e chutá-lo para longe, sem parar seus movimentos por um momento enquanto ele avançava. Sukuna também se juntou imediatamente ao cerco. Frieren e o demônio da arma desencadearam freneticamente uma grande quantidade de ataques para suprimi-lo. Respingo. O submarino tubarão rompeu as ondas, escapando da correnteza e caindo no chão.
A escotilha redonda no topo se abriu. Diante dos olhos de todos, um esqueleto com cabelo afro colocou a cabeça para fora. Vim buscar todo mundo. Bonha, é esse o backup de que você estava falando? Law e Kid ainda estavam um pouco confusos. Para evitar que um certo informante da marinha fosse um traidor, Reiner apenas disse que haveria um reforço. Apenas seu próprio pessoal conhecia os muitos detalhes da operação. Ele não os explicou especificamente aos outros. Ribeiro, ao ver a figura emergir do submarino, os olhos de Luffy se arregalaram de espanto. Você foi comido por um tubarão? Comeu minha bunda, seu idiota. Bang! Reiner deu um soco na nuca dele, gritando com os dentes cerrados. Eu não te contei o plano hoje de manhã? Ignorando Luffy, cujo pescoço balançava como uma mola, ele rapidamente virou a cabeça e gritou em direção à escada que levava ao andar superior atrás deles. Sanji, hora de recuar. Sanji, que estava enredado com os fuzileiros, virou a cabeça imediatamente ao ouvir a voz. Entendido. Na missão Robin-chan vamos evacuar rápido. E nós, seu desgraçado. O Zop xingou alto. Suas mãos não paravam de se mover. Ele ergueu as duas armas e rapidamente puxou os gatilhos em direção ao teto. Eis minha morte certa. Estrela que perfura o teto. Bum, bum, bum. Em meio a várias explosões violentas, uma grande quantidade de pedras gigantes, acompanhadas de poeira e fumaça, caíram, soterrando a entrada da passagem. Corra! Isso não vai durar muito. O Zop gritou e saiu correndo. O grupo correu em direção ao submarino em uma poderosa procissão. Hahaha, parece que nossa operação termina aqui, disse Uroji rindo enquanto corria. Bonnie olhou para ele com insatisfação. Seu grande idiota, diga isso depois que tivermos escapado com sucesso. O grupo se moveu rapidamente e chegou ao submarino. Bonnie ficou atordoado por um momento, olhando para o pequeno submarino. Só isso? Será que consegue transportar tantos de nós? Vai ser apertado, mas vai dar certo. Pare de enrolar e vá em frente. Depois que Reiner falou, ele gritou para Jinbe. Jinbe, ajude a carregar algumas pessoas. Eu cubro a retaguarda. A situação atual era uma verdadeira corrida contra o tempo. Com tamanha perturbação, era impossível para o quartel-general da Marinha não enviar um almirante para suprimi-la. Embora tivessem avançado rapidamente após invadir Impel Down, eles foram atrasados por Garp por muito tempo ali. Se Kizaru viesse com sua velocidade, ele poderia chegar a qualquer momento. Eles não podiam mais lutar. Independentemente do resultado, precisavam partir rapidamente, ou poderiam ficar para trás. Entendo, respondeu Jinbei, incapaz de deixar de olhar para Reiner duas vezes. Embora fosse um senhor da guerra, não era estranho que outros soubessem seu nome, esse homem parecia estar muito familiarizado com ele. Mas não havia tempo para pensar em coisas tão diversas. Ele imediatamente correu e gritou. Usuários de habilidades, entrem no submarino. O resto de vocês, segurem-se em mim. Eu vou tirar vocês daqui. Espere um minuto. Reiner, e você? Você também é um usuário de habilidade. Nami gritou apressadamente. Vou pular no mar mais tarde. Jinbei virá me buscar. Reiner olhou para ele. Na água, você tem certeza de que pode me proteger, certo? Eu consigo. Quando chegar a hora, pule sem se preocupar. Nem o Garp consegue me alcançar no mar, disse Jinbe em voz baixa. Mas, Nami estava prestes a falar novamente, mas as palavras não saíam. Em vez disso, um olhar resoluto surgiu em seus olhos. Eu entendo. Você precisa voltar em segurança, Reiner. Milímetro, vá rápido, respondeu Reiner suavemente. Agora, além dele ficar para trás, ninguém mais poderia deter Garp. Isso é realmente um saco. Como eu não imaginei que esse velhote estaria em Impel Down. Jinbe levou várias pessoas consigo e foi o primeiro a escapar pelo buraco na parede. Ele teria que voltar para buscar Reiner mais tarde. Os outros usuários de habilidades também começaram a se espremer no submarino. Eu também vou ficar. Luffy estava ao lado dele, com um olhar resoluto e um sorriso largo. Não vou te deixar sozinho. Bang! De repente uma figura surgiu atrás dele, com um golpe de karatê acertando sua nuca. As pupilas de Luffy se contraíram. Como um homem de borracha, ele foi nocauteado. Ace pegou Luffy que estava caído e o jogou em direção ao submarino. Vários braços surgiram do nada e agarraram Luffy. Robin olhou profundamente para Reiner e Ace, assentiu e pulou no submarino com ele. Eu vou ficar e ajudar. Conheço a força de Jinbe. Não faz diferença se ele resgata uma pessoa ou duas. Ace caminhou até você com uma leve curva nos lábios. Obrigado por cuidar do Luffy. Se eu tivesse causado mal a todos vocês só para ser salvo, eu poderia muito bem ter morrido aqui. Não precisa. Seu estado atual é péssimo. Estou apenas enrolando o Garp, não lutando com ele até a morte, disse Reiner, recusando-se a lutar. Não é só o velho. Você ainda não treinou seu Haki de observação, né? O olhar de Ace se voltou para trás, sua expressão se tornando grave. Magellan está aqui. Vai ser difícil para você lidar com os dois ao mesmo tempo. Sem mencionar que um almirante provavelmente está chegando. Escute, Reiner. Ace olhou para ele e um sorriso gentil apareceu de repente em seu rosto. Sou muito grato a todos vocês. Não apenas por terem vindo me salvar, mas também estou muito aliviado por Luffy ter todos vocês ao seu lado. Quando Jinbei chegar mais tarde, vocês vão. Eu vou cobrir a retaguarda de vocês. No futuro, conto com vocês para cuidar do Luffy. Magalhães acordou? Reiner olhou para ele sem dizer nada. Mesmo com todos os seus 4 mortos-vivos em plena força, ele não conseguiu subjugar Garp. Ele realmente não conseguia lidar com os dois ao mesmo tempo.
Parece que essa fuga da prisão é um fracasso total. Ele soltou um longo suspiro. A essa altura, a água do mar já havia se espalhado por toda a masmorra, inundando-os até os tornozelos. Ao ver que todos os outros estavam no submarino, Reiner caminhou até ele, com as veias dos braços saltadas enquanto ele o levantava com um braço. Ele caminhou até a parede e jogou-a com força em direção ao buraco por onde a água entrava constantemente. Bum! Ao mesmo tempo, uma comoção surgiu à distância, vinda da escadaria desabada. Magalhães, com veneno continuamente saindo de seu corpo, saiu lentamente com uma expressão sombria. Black Snake Reiner, você não vai levar o Ace embora hoje. Capítulo 189 e 190 O Flash que corta a esperança. Vou deixá-lo com você, Ace. Milímetros. Assim que Ace assentiu e estava prestes a atacar Magellan, ele ouviu Reiner falar novamente. A propósito, você sabe onde Douglas Bullet está preso? Aquele herdeiro demônio. Por que você está procurando por ele? Ace ficou atordoado por um momento. Ele então se lembrou do que Reiner tinha feito com ele quando se encontraram em Alabasta antes. Percebendo sua intenção, ele levantou a mão e apontou para um canto. Ouvi a voz dele quando estava preso. Ele provavelmente está por ali. Você vai ter que procurá-lo. Tudo bem, então vou indo, disse Reiner e correu para dentro sem olhar para trás. Mesmo agora, talvez ainda houvesse uma chance. No mínimo, ele precisava coletar um modelo de Bullet antes de partir, caso contrário, toda a viagem teria sido em vão. Aglomerados de chamas se acenderam no corpo de Ace, as chamas vermelho-alaranjadas se movendo sem vento. Ele dobrou as pernas, empurrou-se e correu em direção à serpente venenosa de Magellan. A batalha entre Garp e os vários mortos-vivos continuou. Punhos pesados e golpes incrivelmente afiados o atacavam continuamente. Punho de osso. Ele rapidamente balançou os punhos e as pernas, aparando e contra-atacando, lutando para frente e para trás com os mortos-vivos. Seu olhar varria toda a área de vez em quando, observando os movimentos de Reiner e Ace, parecendo estar lidando com a situação com facilidade. Ele poderia ter ido embora. Que tipo de truque esse pirralho está tentando fazer agora? Murmurou Garp, observando as ações de Reiner. Ele não conseguiria derrotar Reiner em um curto espaço de tempo, isso era verdade. Afinal, aqueles mortos-vivos eram realmente fortes, e como um usuário de habilidades do tipo Zoan, ele era durão. Mas se ele não se envolvesse com os mortos-vivos, não seria difícil liberar todo o seu poder e deter Luffy e os outros. Só que ele não estava disposto a fazer isso. Afinal, ele era neto dele. Como ele conseguiria desferir um golpe mortal? Garp até queria deixar Ace ir, mas infelizmente sua posição não permitiu. A notícia da execução pública já havia se espalhado pelos mares. Eles não tinham saída. Embora houvesse muitos problemas dentro dos fuzileiros navais nesta grande era pirata, em quem os civis desarmados poderiam confiar além dos fuzileiros navais, eles não podiam perder esta guerra. A reputação dos fuzileiros navais não poderia ser arruinada por um lapso momentâneo de julgamento dele. Bang! Um punho colidiu com o do ogro de guerra. Garp cerrou os dentes e desferiu um golpe relâmpago, transformando o punho em uma palma para agarrar o braço do oponente com um puxão. Um soco envolto no haki do conquistador atingiu novamente a cabeça do oponente. Ao mesmo tempo, Reiner também encontrou seu alvo e chegou diante de uma cela. Lá dentro havia um homem alto e robusto, acorrentado com pedra de prisma do mar. Cabelos longos, amarelo-dourados, caíam sobre seus ombros. Ele tinha olhos de demônio e naquele momento estava parado de mão, apoiando-se no chão apenas com os dedos indicadores. Ao ver o homem loiro de camisa azul lá fora, Bullet sorriu, exibindo uma boca cheia de dentes grandes e brancos como a neve, e zombou. O pirralho que acabou de soltar seu haki do conquistador. O que você quer comigo? Bang! Bang! Reiner chutou brutalmente a porta da cela, torcendo-a e deformando-a, depois entrou e falou sem preâmbulos. Eu vou deixar você sair. Você me ajuda a segurar o Garp. Depois que sairmos, você pode ir para onde quiser. Que tal? Chique hahaha. Você acha que merece negociar comigo? Bullet riu descontroladamente com um traço de desdém no rosto. Seu pirralho hipócrita. Você não está qualificado para cooperar comigo. Reiner, TCH, o cérebro desse cara é uma bagunça, pensou Reiner, olhando para ele com desdém. Os prisioneiros que estavam presos ali há relativamente muito tempo estavam todos muito fracos. Mesmo se fossem libertados, não conseguiriam exercer grande parte de sua força. Ele não tinha muita esperança em Bullet desde o início. O mais importante era conseguir seu modelo primeiro. Então esquece. Eu realmente não queria deixar você sair tanto assim. Um brilho frio brilhou nos olhos de Reiner. Ele ergueu o punho, avançou e o golpeou com força contra o próprio rosto arrogante. Bang! Um soco forte fez com que sua cabeça inteira se chocasse contra o chão. Um fio de sangue escorreu do canto da boca de Bullet, deixando seu rosto ainda mais feroz. Você está tentando me fazer cócegas, pirralho? Chique hahaha. Ficou preso por muito tempo e perdeu a cabeça, não é? Bang! Reiner zombou e desferiu outro soco. Ele sabia que Bullet era arrogante, mas não esperava que ele fosse tão louco. Ele nem sequer aceitava ser solto. Temia que além do falecido Roger, ninguém mais pudesse fazê-lo olhar duas vezes. Bang! 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 Ele continuou a esmagá-lo até que o outro perdeu a consciência e ficou deitado em uma poça de sangue. Só então Reiner colocou a palma da mão sobre o corpo dele, e uma chama azul se espalhou dela. Logo a chama azul começou a se retrair em sua palma. Reiner não se demorou e correu direto para Ace.
Ao mesmo tempo, no buraco na parede da masmorra, Jinbei, depois de deixar o grupo, retornou novamente. Respingo. Ele rompeu a superfície da água que invadia a masmorra e pousou. Nesse momento, a água do mar nas celas já estava quase na altura dos joelhos. Jinbei olhou rapidamente ao redor. Reiner vinha correndo de longe. Ao mesmo tempo, vislumbrou a luz do fogo ao longe com o canto do olho. Olhando atentamente, era na verdade Ace lutando ferozmente com Magellan. Ace! Jinbei gritou apressadamente. Por que você não está no submarino? Ele havia eliminado o primeiro grupo, então não sabia o que acontecerá depois. Achava que Ace já havia partido no submarino. Entretanto, depois de ver Magalhães coberto de veneno, ele imediatamente entendeu o motivo de ter ficado para trás. Otarubi e Daruma. As palmas das mãos de Ace estavam abertas, os cotovelos juntos. Inúmeros pontos de luz semelhantes a vagalumes voaram para fora, formando uma grande rede. Bum, bum, bum. Quando o dragão venenoso roxo atacou, os vagalumes densos explodiram de repente, faíscas voando junto com uma grande quantidade de veneno espirrando. Ao ouvir a voz de Jinbei, Ace imediatamente virou a cabeça e gritou com urgência: Jinbei, não se preocupe comigo. Pegue Reiner e vá embora. E enquanto ele gritava, uma figura corpulenta disparou como uma bala de canhão preta. Isso é? Antes que Ace pudesse reagir, o morto-vivo Bullet passou por ele e chegou diante de Magellan, atacando. Bang! Magellan cruzou os braços diante do peito para bloquear. Uma força imparável foi transmitida, deixando-o entorpecido. No momento seguinte, todo o seu corpo foi lançado para trás, como se estivesse fora de controle, batendo pesadamente contra uma parede e deslizando como lama macia. São aquelas coisas fantasmagóricas de novo. Magalhães ajoelhou-se no chão e cuspiu sangue. Ele já estava ferido desde o início. O soco provocou uma dor lancinante por todo o seu corpo novamente. Agora, Ace, ele vai segurar Magellan, gritou Reiner pulando diretamente nas costas de Jinbei. Ao ver os mortos-vivos se juntarem de repente à batalha, todos ficaram atordoados. Ace reagiu imediatamente. Seu corpo se transformou em chamas, e sua parte inferior cuspia fogo rapidamente, empurrando-o em direção a Jinbei. Eles realmente conseguiriam escapar? Então esse é o plano deles. Estrondo. Os olhos de Garp endureceram. Ele liberou seu Haki com força total, seu corpo inteiro como se banhado por um violento relâmpago vermelho escuro, a capa atrás dele ondulando com o impacto. Ele empurrou os pés violentamente, e todo o chão rachou instantaneamente. Seu corpo se transformou em um raio de luz, voando além dos mortos-vivos. Karatê Homem-Peixe. Jinbei abriu as pernas, pegou uma bola de água do chão com a palma da mão e jogou-a ferozmente no Garp que se aproximava. Oji Buraikan. A bala de água rasgou o espaço e atingiu o corpo do oponente, quebrando-o instantaneamente e se transformando em uma poderosa onda de choque que perfurou todo o seu corpo e explodiu pelas suas costas. Puvá! Diante do golpe, Garp não se esquivou, cuspiu um bocado de sangue e continuou a avançar sem perder velocidade. Reiner, com o pensamento, fez com que o morto-vivo que havia sido arremessado para longe desaparecesse instantaneamente do seu lugar e reaparecesse, voando atrás dele. Seu pirralho! Ao ver os mortos-vivos o interceptando novamente, Garp cerrou os dentes e soltou um rosnado baixo. Eles poderiam realmente escapar. Ace! Depressa! Jinbei ficou encostado na parede, estendeu a mão e gritou. A figura do Ace já estava próxima. Porém, neste exato momento, Yata no Kagami. Um clarão dourado de luz disparou a uma velocidade imperceptível a olho nu. Um corpo esguio parecia ignorar a distância do espaço, aparecendo instantaneamente entre Ace e Jinbei. O novato não era outro senão Kizaru. Yari, essa foi por pouco. O rosto desfigurado de Borsalino demonstrava um traço de medo persistente. Diante dos olhos aterrorizados de Ace, uma perna brilhando com luz dourada surgiu. Chute na velocidade da luz. Bang! Um chute na velocidade da luz o fez recuar instantaneamente. Garp, Kizaru, Magellan. Ao ver a chegada do almirante, Reiner suspirou internamente. Agora não há mais esperança. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.